Castelos e fortalezas sempre atraíram a atenção das pessoas, tornando-se centros de histórias místicas e lendas que são transmitidas de geração em geração. Essa força magnética dos castelos é explicada por sua antiguidade, grandiosidade e atmosfera sombria que envolve suas muralhas. Erigidos em diferentes épocas históricas, começando pela Idade Média, muitos deles sobreviveram até os dias de hoje, guardando vestígios de eras passadas. A arquitetura desses edifícios, com corredores escuros, escadas estreitas e torres imponentes, cria um espaço ideal para o surgimento de lendas místicas. As paredes, que lembram os sussurros de antigos cavaleiros e damas nobres, parecem se tornar testemunhas de eventos desconhecidos, conferindo-lhes uma aura de mistério. O aspecto psicológico das lendas dos castelos também não pode ser ignorado. Os interiores dos castelos, cheios de sombras e ecos, estimulam a imaginação a criar histórias assustadoras e envolventes. Em locais como os porões, onde antigamente ocorreram torturas ou prisões, é fácil se imaginar como testemunha de tragédias históricas, o que apenas aumenta o interesse pela misticidade. Frequente é que eventos trágicos, como execuções, guerras e traições, que ocorreram nos castelos, se tornem a base para a criação de lendas. Assassinatos, intrigas e destinos cruéis dos habitantes dos castelos, muitas vezes envolvidos em mistérios, formam contos sombrios sobre fantasmas e fenômenos inexplicáveis. Essas histórias se enriquecem com detalhes e interpretações que, por sua vez, atraem turistas e buscadores de aventuras que desejam tocar a história. Quem se encontra nesses lugares sente algo além da grandiosidade arquitetónica. Sente o espírito do tempo que passou e das tragédias que se desenrolaram atrás das muralhas. Como resultado, os castelos se tornam não apenas monumentos arquitetónicos, mas verdadeiros guardiões dos medos e esperanças humanas. Cada pedra, cada rachadura nas paredes pode contar sobre o que aconteceu ali, e esse conhecimento apenas aumenta o fascínio por esses locais. Por exemplo, em castelos como Kenilworth, Gloucestershire ou Nottingham, existem elementos que permitem aos pesquisadores e historiadores reconstruir a vida dos povos medievais e suas tragédias. Características arquitetónicas como grandes abóbadas, arcos poderosos e janelas estreitas criam uma atmosfera que favorece a criação de mitos sobre fantasmas e espíritos que habitam essas antigas muralhas. Estudos mostram que muitas lendas sobre fantasmas surgem exatamente nos castelos que passaram por eventos históricos significativos, como cerco ou destruição, destacando a conexão entre a história e mito. Esses castelos, que se tornaram centros de atração para os buscadores de mistérios, continuam guardando em si muitas enigmas e lendas não resolvidos, esperando para serem contados. Em última análise, os castelos se tornam símbolos não apenas de proteção e poder, mas também de lugares onde o passado se entrelaça com a misticidade, despertando nas pessoas o desejo de saber mais sobre o que aconteceu atrás de suas muralhas. Um exemplo disso é que na Europa existem mais de 200.000 castelos e fortalezas, muitos dos quais ainda despertam o interesse de turistas e historiadores. A fortaleza de Citadela na Hungria, construída no século XVI, é um importante monumento histórico que testemunha a complexa história da região durante o domínio otomano. Esta fortaleza, localizada em uma colina acima da cidade de Budapeste, foi erguida em 1556 por ordem do sultão otomano Süleyman I para proteger-se de inimigos e controlar as principais rotas comerciais da Europa Central. Logo após sua construção, a citadela se tornou um importante objeto militar, abrigando muitos comandantes otomanos, incluindo o Pasha Abdi. Abdi, conhecido por sua política rigorosa e pensamento estratégico, comandou a fortaleza no início do século XVII e a utilizou como base para expandir a influência otomana na região. Sob seu comando, a fortaleza não só servia como uma fortaleza militar, mas também como um local para seu harém, que consistia em várias esposas e concubinas, o que era típico da elite otomana da época. Documentos históricos afirmam que o harém de Abdi incluía pelo menos 7 mulheres, cada uma desempenhando seu papel na manutenção do status do Pasha. Essas mulheres não apenas mantinham a vida doméstica, mas também influenciavam decisões políticas, o que era característico dos haréns otomanos. No século XVIII, a fortaleza sofreu vários ataques e cerco, mas graças às suas poderosas muralhas e ao sistema defensivo bem planejado, ela conseguiu manter a defesa. As muralhas da citadela, com mais de 3 metros de espessura, foram construídas com calcário local e ofereciam uma proteção confiável contra armas de fogo, que estavam começando a ser amplamente utilizadas em conflitos militares. O sistema de túneis subterrâneos construído sob a fortaleza permitia que os defensores realizassem ataques surpresa e facilitava movimentos secretos. A fortaleza também estava equipada com reservatórios de água, o que a tornava autossuficiente em condições de cerco. Durante o período otomano, a citadela se tornou o centro da vida cultural, onde eram realizadas festas, competições poéticas e noites musicais. Artistas e artesãos otomanos criaram obras de arte únicas que decoravam as paredes da fortaleza, muitas das quais ainda existem até hoje.
Em 1683, após a libertação da Hungria do domínio otomano, a fortaleza foi reconstruída como uma fortaleza do exército austríaco, mas manteve suas características históricas e o edifício do harém. Desde então, a fortaleza foi utilizada como um objeto militar e posteriormente começou a atrair turistas. Hoje, a Citadela é uma das principais atrações turísticas de Budapeste, onde anualmente são realizadas excursões que contam a vida dos otomanos, incluindo a vida de Pasha Abdi e seu harém. A fortaleza e suas proximidades foram inscritas na lista do Património Mundial da Unesco em 2012, destacando sua importância histórica e cultural. Dentro da fortaleza há um museu que apresenta artefatos do período otomano, incluindo objetos de uso doméstico, armas e obras de arte. Esses expositores dão uma ideia da vida cotidiana na fortaleza e da importância da Citadela como um objeto estratégico na história da Hungria. 800 anos atrás, em 1220, os otomanos conquistaram Budapeste, marcando o início de um longo período de controle sobre a cidade. A Citadela, como a principal fortaleza, desempenhou um papel crucial nesse processo, tornando-se um símbolo da força otomana na Europa Central. O Castelo de Windsor é uma das residências mais conhecidas dos monarcas britânicos e é o castelo habitado mais antigo e maior do mundo. Ele está localizado no condado de Berkshire, a cerca de 30 quilômetros de Londres. A construção do castelo começou no ano 1000, quando Guilherme o Conquistador decidiu criar uma fortaleza defensiva em um local estrategicamente importante. Ao longo dos séculos, o castelo passou por muitas mudanças e ampliações, e sua arquitetura combina elementos de diferentes estilos, desde o normando até o gótico. O castelo é composto por várias partes-chave, incluindo uma torre redonda construída no século XII, que serve como símbolo de força e poder dos monarcas. Dentro do castelo há salões magníficos, como o Salão de São Jorge, onde ocorreram coroações e cerimônias pomposas. Este salão foi concluído em 1481 e é um exemplo notável da arquitetura gótica inglesa. O castelo também serve como local de sepultamento de muitos monarcas ingleses, incluindo Henrique VI e Jorge V. A rainha Isabel I, que governou de 1550 a 1603, frequentemente utilizava Windsor como sua residência. Ela amava este castelo por sua aconchego e beleza dos jardins ao redor, bem como pela oportunidade de passar tempo longe da agitação política de Londres. Windsor se tornou o local de muitas de suas decisões importantes, e foi aqui que ela recebeu diplomatas estrangeiros e hóspedes importantes. Durante seu reinado, o castelo se tornou não apenas um símbolo de poder real, mas também um centro cultural onde ocorreram apresentações teatrais, concertos e torneios. Em 1581, Isabel I organizou um torneio famoso em Windsor em homenagem a seu cavaleiro favorito, Sir Walter Raleigh. Durante o torneio, cavaleiros em armaduras lutaram na presença da rainha, exibindo suas habilidades e coragem. O castelo também foi o local onde Isabel I tomou decisões sobre política externa, como o envio de tropas contra a Espanha, o que culminou na Batalha de Great March em 1588. Windsor não foi apenas uma residência, mas também um lugar onde a história foi feita. Em 16 de novembro de 1677, o futuro rei Carlos II nasceu no castelo, tornando-se conhecido como um dos monarcas mais influentes da Inglaterra. O castelo também desempenhou um papel importante em diversos eventos culturais, incluindo as celebrações de Natal. Nesses tempos, o castelo se enchia de música, dança e decorações brilhantes. Por exemplo, em 1596, a rainha organizou um baile grandioso em homenagem ao Natal, ao qual foram convidados representantes da alta sociedade e embaixadores estrangeiros. O castelo se tornou um símbolo não apenas de poder real, mas também de identidade nacional. Windsor sempre esteve no centro das atenções como um lugar onde a história, cultura e política se cruzam. Ao longo dos séculos, o castelo passou por muitas mudanças, incluindo restaurações após o incêndio em 1920, quando uma grande parte do castelo foi destruída. A restauração levou quase 5 anos e resultou na renovação de muitos interiores históricos. Windsor se tornou não apenas uma residência, mas também um museu onde estão guardados artefatos inestimáveis, como as coroas reais e obras de arte. No ano 2000, o castelo foi aberto ao público e milhões de turistas de todo o mundo o visitam anualmente. Salões onde Isabel I recebia agora estão abertos a todos os interessados, tornando-o um testemunho vivo da história. O Castelo de Windsor não é apenas um monumento arquitetónico, mas uma parte viva da história britânica que continua a inspirar pessoas até hoje. O Castelo de Peles, localizado nos Cárpatos romenos, foi construído no século XIX e tornou-se uma das joias arquitetônicas mais belas da Roménia. A construção do castelo começou em 1870, por ordem do rei Carlos I, que desejava criar uma residência de verão para sua família. O arquiteto alemão Wilhelm von Waldner, que utilizou elementos do Renascimento, do Neogótico e do Renascimento, foi responsável pelo projeto,
conferindo ao castelo um visual único. O castelo foi concluído em 1906 e seu interior impressiona pela grandiosidade. Mais de 350 salas, cada uma decorada em um estilo diferente, desde o neoclassicismo até o Art Deco. A Rainha Maria da Roménia, esposa do rei Fernando I, contribuiu significativamente para a decoração do castelo, adicionando elementos do estilo francês e móveis luxuosos que trouxe de Paris. Conhecida por seu gosto refinado, a rainha também se dedicou à jardinagem, criando jardins esplêndidos ao redor do castelo, utilizando plantas e flores raras. Peles tornou-se um local de encontro da elite europeia, onde ocorreram eventos sociais, bailes e noites musicais. Em 1920, o castelo foi transferido para o Estado e desde então tornou-se um museu aberto ao público. Peles foi também o primeiro castelo na Europa a receber eletricidade, destacando sua modernidade para a época. No interior do castelo pode-se ver uma coleção de armas, pinturas e antiguidades, incluindo livros e quadros raros reunidos pela família real. Em 1930, a Rainha Maria faleceu, e seu legado vive no interior do castelo, que reflete suas preferências pessoais e estilo. Peles foi testemunha de eventos históricos significativos, incluindo a queda da monarquia em 1946, quando o rei Miguel I foi forçado a deixar o país. Como resultado, o castelo foi confiscado e utilizado para diversos fins, incluindo como uma casa de férias e centro educacional. Após a Revolução de 1989, o castelo foi devolvido aos herdeiros da família real, mas em 1992 tornou-se novamente um museu. Peles foi incluído na lista de património histórico da Roménia e tornou-se um destino turístico popular, atraindo mais de 100 mil visitantes por ano. Seus detalhes arquitetônicos, como os tetos de madeira esculpida e os vitrais, continuam a impressionar arquitetos e historiadores. O castelo também foi utilizado como locação para diversos filmes e programas de televisão, destacando seu valor cultural. Hoje em dia, o Castelo de Peles permanece como símbolo do legado real romeno e exemplo de arquitetura esplêndida do século XIX. O Castelo de Glamis é um dos castelos mais conhecidos da Escócia, localizado no Condado de Angus. Sua história remonta a mais de 5 séculos, e ele é a residência ancestral dos condes de Strathmore e Kinghorn. O castelo foi construído no século XIV com o objetivo de proteção contra possíveis ataques, e seu estilo arquitetônico combina elementos góticos e renascentistas. Dentro do castelo, os interiores antigos, incluindo salões esplêndidos, onde se pode ver mobília antigas e quadros de diferentes épocas, foram preservados. Uma das histórias mais conhecidas sobre o castelo é a lenda da Dama Cinza, um fantasma que, segundo a lenda, vaga pelos corredores do castelo. A Dama Cinza é considerada o espírito de uma condessa que, segundo a lenda, foi assassinada no castelo. A lenda conta que ela era filha de um conde e sua sorte se tornou trágica após ser injustamente acusada de traição e confinada. Os primeiros rumores sobre o fantasma apareceram no século XIX, quando os moradores locais começaram a relatar a presença de uma mulher vestida de cinza vagando pelo castelo. Ao longo de sua existência, o castelo se tornou não apenas um monumento histórico, mas também um objeto de inúmeros estudos. No século XX, escavações arqueológicas foram realizadas no castelo, revelando muitos artefatos que confirmam sua história de séculos. Dentro do castelo também está a famosa Sala da Coroa, onde os reis da Escócia foram coroados. O castelo de Glamis é frequentemente mencionado na literatura e no cinema, incluindo obras de autores como William Shakespeare e Agatha Christie. Por exemplo, no drama de Shakespeare, Macbeth, o castelo serve como pano de fundo para muitos eventos-chave. O castelo está aberto para turistas e anualmente é visitado por milhares de pessoas que desejam conhecer sua história e lendas. As visitas ao castelo incluem a exploração de seus salões mais conhecidos, como o Salão dos Cavaleiros e o Salão dos Escudos, onde se pode ver os brasões de diferentes clãs escoceses. O castelo também serve como local para diversos eventos culturais, como exposições, concertos e festas. No século XXI, o Castelo de Glamis foi reconhecido como um dos locais mais assombrados da Escócia, atraindo a atenção de pesquisadores de fenômenos paranormais. No século XVIII, o castelo se tornou objeto de interesse para ocultistas e entusiastas da mistério. Existem até livros e filmes dedicados a seus fantasmas e lendas. Além disso, Glamis foi o local de filmagens de filmes como Macbeth e Harry Potter e a Pedra Filosofal, o que aumentou sua popularidade entre o público jovem. A Dama Cinza se tornou um símbolo do castelo e muitos turistas vêm na esperança de ver seu fantasma. A lenda da Dama Cinza e sua trágica sorte continuam a atrair atenção até hoje. O Castelo de Glamis é não apenas uma atração turística, mas também um importante património cultural da Escócia, preservando o espírito da Idade Média e eventos históricos. Atualmente, o castelo está em propriedade privada e continua a ser usado como residência. Em sua propriedade também estão belos jardins e parques, que são locais para passeios e descanso.
Anualmente, o castelo realiza diversos festivais, onde se pode ver danças e música tradicionais escocesas. O Castelo de Glamis não é apenas um monumento histórico, mas também um vivo testemunho do passado, que continua a inspirar e a encantar as pessoas. A altura das torres do castelo chega a 30 metros, e suas paredes, com até 2 metros de espessura, servem como recordação de sua função defensiva no passado. Dentro do castelo também está a biblioteca, onde estão guardados livros e manuscritos raros relacionados à história da Escócia. O Castelo de Glamis é um lugar onde história e lendas se entrelaçam, criando uma atmosfera única que não deixa indiferentes nem os moradores locais, nem os turistas. O castelo de Spiš, localizado na Eslováquia, é uma construção majestosa que, ao longo dos séculos, serviu como testemunha de eventos históricos e dramas pessoais. Construído no século XI, este castelo se tornou um ponto estratégico importante na rota comercial entre Cracóvia e Bratislava. No século XII, Spiš foi transferido para a propriedade da coroa húngara, marcando o início de sua construção e fortificação ativas. O castelo se tornou a residência de várias famílias influentes, incluindo a família Zapolia, com quem está associada a triste história da princesa Bárbara Zapolia. Bárbara, nascida em 1493, era filha do rei polonês Casimiro IV Jagiellão e de uma princesa húngara, tornando-se parte de uma dinastia influente. Em 1496, Bárbara se casou com o rei húngaro Vladislau II, mas seu reinado foi marcado por constantes conflitos e disputas pelo poder. O castelo de Spiš se tornou o cenário de sua vida dramática. Após a morte de seu marido em 1498, Bárbara enfrentou uma situação complexa. Vladislau II deixou-lhe uma grande herança, mas a instabilidade política e a pressão de rivais, especialmente da família Habsburgo, tornaram sua posição extremamente vulnerável. Em 1499, após intrigas e manipulações, Bárbara foi forçada a deixar o castelo e retornar à Polónia. Isso resultou na perda de quase tudo, incluindo o apoio de seus aliados. Curiosamente, sua vida lembra um enredo de tragédia. Ela foi objeto de jogos políticos. Sua sorte dependia das decisões de homens poderosos que a usavam como uma peça em seus jogos de xadrez. Com 32 anos, após alguns anos de exílio e luta por seus direitos, Bárbara morreu em 1503. Durante sua vida, ela enfrentou muitas perdas e traições. O castelo de Spiš, que outrora simbolizava seu poder, agora serve como um lembrete de sua triste sorte. Atualmente, o castelo é um património mundial da Unesco e atrai turistas de todo o mundo. Suas muralhas e torres, com altura de 125 metros, impressionam. O castelo inclui vastas fortificações defensivas e belos aposentos internos, onde outrora viviam famílias nobres. Salas restauradas e exposições contam sobre a vida na Idade Média e a tragédia de Bárbara Zapolia. O castelo é um símbolo não apenas do património histórico da Eslováquia, mas também um exemplo brilhante de como a história pode ser cruel e injusta. Dentro do castelo, elementos da arquitetura de diferentes épocas, incluindo detalhes góticos e renascentistas, são preservados. Muitos pesquisadores observam que Spiš serve não apenas como um monumento histórico, mas também como um local onde se pode ver como os estilos arquitetônicos mudaram ao longo dos séculos. A vasta área do castelo ocupa mais de 6 hectares. Spiš também atrai atenção por suas vistas pitorescas das aldeias e montanhas ao redor. Anualmente, festivais são realizados que recriam a atmosfera da Idade Média, permitindo que os visitantes sintam o espírito da época. Cerimônias restauradas, torneios e oficinas de artes medievais permitem uma compreensão mais profunda da vida das pessoas da época. O Castelo de Spiš não é apenas um monumento arquitetônico, mas uma história viva que continua a atrair a atenção e o interesse de pesquisadores e turistas. O castelo de Himeji, localizado na cidade homônima na ilha de Honshu, é um dos mais notáveis monumentos históricos do Japão e um patrimônio mundial da Unesco desde 2008. Construído no início do século XVII, o castelo se tornou um exemplo da arquitetura e da engenharia militar japonesa. Sua construção começou em 1566, sob a liderança do daimyo Hideyoshi Toyotomi, e foi concluída em 1600. O castelo é um impressionante complexo que inclui várias torres e fortificações usadas para proteger-se de inimigos. No entanto, além de sua beleza arquitetônica, o castelo de Himeji é conhecido por sua lendária história sobre uma jovem chamada Okiku. Okiku era uma serva no castelo, trabalhando na casa do daimyo, e se tornou vítima de injustiça e inveja. A lenda diz que, um dia, ela quebrou acidentalmente uma das 10 taças preciosas de seu senhor. Em fúria, o daimyo a acusou de roubo e ordenou que ela fosse afogada no poço do castelo. Desde então, segundo a tradição, o espírito de Okiku começou a vagar pelo castelo, emitindo sons assustadores que lembram a contagem até 10 antes de repetir sua trágica história. Essa lenda do fantasma de Okiku inspirou muitas peças teatrais e filmes, incluindo a famosa peça Banco e Okiku. O castelo de Himeji
devido à sua arquitetura e lenda, se tornou um destino de peregrinação para turistas e pesquisadores interessados em conhecer mais sobre a cultura e tradições japonesas. Restaurado no século XIX, o castelo manteve suas características originais e continua a atrair visitantes. De sua torre principal, que atinge 31 metros de altura, oferece uma vista impressionante das redondezas, enquanto suas paredes brancas se tornaram um símbolo do Japão. De acordo com a Agência Japonesa de Turismo, em 2019, o castelo recebeu mais de 3 milhões de visitantes. A lenda de Okiko e seu trágico destino continuam a emocionar corações, enquanto o castelo permanece um vivo testemunho da história do Japão. Dentro do castelo há exposições dedicadas à sua história e arquitetura, bem como diversos artefatos, como armaduras e armas samurais usadas em batalhas. O castelo de Himeji também serviu como cenário para muitos filmes e séries, contribuindo para sua popularidade tanto no Japão quanto no exterior. Sua arquitetura, inspirada nos tradicionais castelos japoneses, se tornou um modelo para muitos edifícios modernos. Um elemento importante do castelo são suas fortificações, como fossos e muralhas, projetadas para proteger-se de inimigos. O castelo de Himeji se tornou um símbolo não apenas da cultura samurai, mas também da arte japonesa em geral. Existem muitos mitos e lendas associados a este local, e cada um deles adiciona uma detalhe única ao cenário geral de sua história. Por exemplo, acredita-se que há mais de 700 árvores de cerejeira na propriedade do castelo, que na primavera transformam o local em um verdadeiro conto de fadas, atraindo milhares de fotógrafos e amantes da natureza. Existe até um ditado que diz que quem ver a florada das cerejeiras em Himeji será feliz por todo o ano. A complexa história do castelo, suas características arquitetônicas e lendas, como a história de Okiko, tornam Himeji um dos mais importantes e visitados monumentos históricos do Japão. O castelo de Himeji é conhecido não apenas no Japão, mas também em todo o mundo, o que confirma sua presença nas listas dos mais belos castelos do planeta. O castelo de Bran, localizado na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, na Roménia, tornou-se famoso devido à associação com o Conde Drácula, embora historicamente não tenha relação direta com esse personagem. O mais famoso portador do nome Drácula, Vlad Tepes, nasceu no século XIV e governou a Valáquia em vários períodos, sendo o mais notável de 1461 a 1476. Vlad Tepes, conhecido por seu governo cruel e métodos como o empalamento, realmente inspirou Bram Stoker na criação da figura do Conde Drácula em seu romance de 1997. O castelo por si só foi construído no século XIV e inicialmente utilizado como fortaleza para proteger-se das invasões otomanas. A construção foi concluída em 1377 e sua arquitetura combina elementos góticos e renascentistas. O castelo está localizado a uma altura de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, o que lhe confere uma vantagem estratégica na defesa. Dentro do castelo pode-se encontrar diversos objetos interessantes que refletem a vida e a cultura da época, como móveis antigos, armas e documentos históricos. O castelo também se tornou um destino turístico popular, atraindo cerca de 300 mil visitantes por ano, tornando-se um dos castelos mais visitados da Roménia. Apesar de sua popularidade, o castelo não possui documentos históricos que comprovem que Vlad Tepes alguma vez viveu ou passou tempo nele. Além disso, Stoker nunca mencionou o castelo de Bran em seu romance, o que levanta a questão de por que exatamente esse castelo se tornou um símbolo. Na verdade, o Conde Drácula foi baseado em uma personalidade real, mas sua mitologia e associações culturais surgiram como resultado da combinação de folclore, literatura e cinema. Vlad Tepes se destacou não apenas por sua crueldade, mas também por seus sucessos militares contra os otomanos, utilizando táticas de terror para manter o poder. Por exemplo, durante uma de suas campanhas ele ordenou que os inimigos fossem empalados, o que lhe rendeu o apelido Tepes, que significa empalador em romeno. Esse aspecto de seu governo serviu de base para a criação da imagem de um vampiro implacável, que representa o Drácula. Na cultura romena, o castelo de Bran tornou-se não apenas uma atração turística, mas também um símbolo da luta contra ameaças externas, representadas por imagens de vampiros e monstros. Nos últimos décadas, o castelo passou por renovações e restaurações para preservar seu valor histórico e atrair ainda mais turistas. Aqui são realizados diversos eventos culturais, exposições e festivais que destacam a rica história da região. O castelo também serve como local para estudos científicos relacionados à história e cultura da Roménia. Especial atenção é dada ao estudo de documentos arquivísticos relacionados a Vlad Tepes e seu governo, o que permite aprofundar o entendimento tanto de sua personalidade quanto do contexto histórico da época. No castelo pode-se ver até uma coleção de armas e armaduras antigas utilizadas em batalhas, que ilustram o legado militar da região. O castelo de Bran também se tornou uma fonte de inspiração para muitos artistas e escritores, confirmando seu status como patrimônio cultural. Nos últimos anos, a Roménia tem desenvolvido ativamente a infraestrutura turística,
e o Castelo de Brno está no centro desses esforços. A atração visual do castelo, sua importância histórica e suas conexões com a cultura popular tornam-no um objeto importante para o estudo não apenas da história da Roménia, mas também da história europeia em geral. O Castelo de Brno, apesar de seu envoltório mitológico, permanece um importante testemunho do património arquitetónico e cultural da região. A altura do castelo atinge aproximadamente 30 metros, e suas paredes com 2 metros de espessura tornam-no um dos objetos mais protegidos de sua época. O Castelo de Turku, localizado no sudoeste da Finlândia, é um dos monumentos históricos mais importantes do país e testemunha o rico património da era sueca. Construído no final do século XIII, o castelo serviu como residência dos reis suecos e desempenhou um papel crucial na vida política da região. No século XIV, o castelo tornou-se uma importante fortaleza defensiva, protegendo as fronteiras sulistas da Suécia contra ataques, incluindo aqueles da Rússia. Catarina Monsdotter, terceira esposa do rei Gustavo I Vasa, teve uma influência significativa na história do castelo. Ela nasceu em 1449 e era filha de um nobre sueco. Em 1430, após a morte de seu marido, ela se tornou rainha viúva e participou ativamente da vida política, tornando-se uma figura notável de seu tempo. Seu casamento com Gustavo I, em 1440, foi tanto uma aliança pessoal quanto um passo político importante, fortalecendo a dinastia Vasa. Catarina era conhecida por sua força de caráter e habilidade para gerenciar assuntos, o que foi especialmente relevante durante seu período de viúva. O Castelo de Turku não foi apenas uma residência, mas também um local onde ocorreram importantes eventos políticos. No século XVI, o castelo foi expandido e reformado, refletindo o crescente valor desse local. Por exemplo, em 1518 ocorreu um julgamento de católicos aqui, o que sublinha sua função como centro político. A arquitetura do castelo combina elementos da gótica, renascentista e barroca, tornando-o único. As paredes do castelo guardam muitas lendas e histórias sobre intrigas reais e guerras. O castelo tornou-se um símbolo do poder sueco na Finlândia e um local onde foram tomadas decisões importantes. No século XVII, durante o reinado do rei Carlos IX, o castelo também serviu como prisão para inimigos políticos. Os interiores restaurados do castelo mostram a riqueza e o status que eram característicos da família real. As salas internas estão decoradas com móveis antigos, obras de arte e artefatos históricos. Além disso, o castelo realiza excursões que permitem aos visitantes mergulhar na atmosfera do passado e aprender mais sobre a vida da família real. O Castelo de Turku também é um património cultural da Unesco, destacando sua importância para a história mundial. As descobertas arqueológicas realizadas na área do castelo incluem ferramentas, cerâmica e moedas de diferentes períodos históricos. Por exemplo, em 2003 foram encontrados restos de cerâmica medieval que testemunham a vida cotidiana dos habitantes do castelo. O castelo também serviu como local para a realização de diversos eventos culturais, incluindo exposições e concertos, tornando-se um importante centro para as iniciativas culturais modernas da Finlândia. Nos últimos anos, o castelo tem sido ativamente restaurado e realizadas obras para preservar sua aparência histórica. Em particular, em 2020, começou um programa de restauração de fachadas e fortalecimento das paredes, o que permitirá preservar esse monumento histórico para futuras gerações. O Castelo de Turku continua a ser um símbolo da história e cultura finlandesa, atraindo turistas de todo o mundo e sendo uma parte importante do autoconhecimento nacional. Atualmente, o castelo faz parte de um museu onde são realizadas exposições dedicadas à história da Finlândia e seu património cultural. O Castelo de Edimburgo, localizado no topo de uma rocha homónima no centro de Edimburgo, é uma das mais conhecidas atrações históricas da Escócia. Com suas poderosas muralhas e vista cativante da cidade, o castelo desempenha um papel importante na história escocesa. Construído no século XII, ele serviu como residência real, fortaleza militar e símbolo do património nacional escocês ao longo dos séculos. Entre as muitas lendas associadas a este local, destaca-se a história do fantasma do menino tocador de gaita. Segundo a lenda, durante o cerco ao castelo em 1449, um menino foi enviado para observar os inimigos. Sua tarefa era avisar os defensores da aproximação das tropas suecas. Infelizmente, ele foi morto durante seu serviço e seu espírito ficou no castelo. Diz-se que seu fantasma pode ser ouvido quando o castelo fica em silêncio, e os sons da gaita ecoam pelas sombras. Os moradores locais contam que este fantasma aparece em dias específicos e até mesmo para ir para o tempo quando toca. Em 1996, uma equipe de pesquisadores paranormais, liderada pelo professor John McFadden, registrou um fenómeno semelhante aos sons da gaita, quando não havia ninguém nas muralhas do castelo. Isso chamou a atenção da imprensa local e até mesmo do lendário caçador de fantasmas Edward Hale, que passou uma noite no castelo em 1996.
Ele também foi testemunha de sons estranhos que, segundo ele, estavam relacionados ao fantasma do menino. A história do menino tocador de gaita e seu trágico destino tornou-se parte integral do património cultural de Edimburgo. No mundo contemporâneo, o Castelo de Edimburgo atrai milhões de turistas, que além das exposições históricas, também se interessam por fenómenos paranormais. Existe até um roteiro turístico especial dedicado aos fantasmas do castelo, que inclui histórias sobre o menino tocador de gaita. Em 2020, o jornal Scotsman publicou um artigo sobre como os fantasmas do castelo se tornaram um elemento importante da economia turística, gerando significativos lucros para o orçamento da cidade. O Castelo de Edimburgo, com sua história e lendas, continua sendo o centro não apenas de pesquisas históricas, mas também de pesquisas místicas, e o fantasma do menino tocador de gaita serve como um lembrete dos homens que um dia protegeram essas muralhas. No castelo são guardados muitos artefatos, incluindo as coroas reais e armas antigas, que contam sobre sua rica história. A altura do castelo em relação ao nível do mar é de cerca de 12 metros, e suas muralhas são feitas de rocha vulcânica, tornando-o praticamente inexpugnável. A fortaleza foi o local de muitos combates, incluindo o famoso cerco de Edimburgo em 1492, quando os escoceses enfrentaram os ingleses. O castelo foi tomado por assalto e libertado apenas após alguns meses de cerco. Ao longo de sua história, ele suportou muitos ataques e reconstruções, o que se refletiu em sua arquitetura. O fantasma do menino tocador de gaita tornou-se não apenas parte do património histórico, mas também um importante elemento do folclore escocês. É interessante notar que no castelo de Edimburgo também existem antigas prisões, onde estavam detidos prisioneiros políticos, e muitos deles, segundo as lendas, deixaram suas almas nessas muralhas. Em 2002, durante as obras de restauração, foram descobertos novos artefatos relacionados ao século XIII, enriquecendo ainda mais a história do castelo. O Castelo de Edimburgo continua sendo um símbolo da independência e da luta pela liberdade da Escócia, e o fantasma do menino tocador de gaita serve como um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança e o espírito podem viver para sempre. No século XXI, o castelo ativamente participa da vida cultural da cidade, organizando exposições e eventos dedicados à história e à cultura escocesa. Todos os anos, em agosto, ocorre o famoso Festival de Edimburgo, que atrai artistas e espectadores de todo o mundo, tornando o castelo ainda mais importante parte do cenário cultural da região. O Castelo de Stirling está localizado na Escócia e é uma das fortalezas históricas mais importantes do país. Ele foi construído no século XII e desempenhou um papel crucial na história escocesa, especialmente durante o período de luta pela independência. O castelo foi utilizado como residência real e fortaleza militar. Suas paredes lembram batalhas que determinaram o destino da nação. Uma das lendas mais conhecidas associadas ao castelo é a história do soldado fantasma de rosa e da dama de verde. O soldado fantasma de rosa é conhecido desde o século XIX. Os moradores locais afirmam ter visto ele vagando pelos corredores do castelo, especialmente nas áreas onde estavam as casernas. De acordo com as tradições, ele era um dos soldados que defendiam o castelo durante o cerco em 1493, quando os escoceses lutavam contra os ingleses. É dito que sua alma não encontrou paz porque ele não cumpriu seu dever, e agora vagueia em busca de redenção. A Dama de Verde, outra figura popular entre os fantasmas do castelo, também tem sua história trágica. Ela é frequentemente descrita como uma mulher bonita em um vestido verde, que aparece nas salas do castelo e está envolta em mistério. De acordo com uma versão, ela era Maria Stuart, que passou muito tempo nesse castelo no século XVI. Em outra interpretação, a Dama de Verde é o fantasma de uma mulher que perdeu seu amado em batalha. Alguns afirmam que ela aparece à noite quando a lua ilumina o castelo, para se despedir do amor perdido. Ao longo dos séculos, o castelo atrai turistas não apenas por sua arquitetura e história, mas também por sua atmosfera mística. Estudos mostram que fenómenos como fantasmas e sons inexplicáveis têm explicações na acústica de edifícios antigos. Em particular, no castelo de Stirling, foram realizados estudos que mostraram que os sons podem se refletir múltiplas vezes nas paredes de pedra, criando a ilusão de presença. No entanto, isso não diminui o interesse pelas lendas associadas aos fantasmas. Muitos turistas visitam o castelo na esperança de ver algo inexplicável, e alguns afirmam sentir a presença de fantasmas. Em 1993, foi realizado um estudo em que os participantes tentaram registrar fenómenos paranormais. Os participantes notaram mudanças repentinas de temperatura e a sensação de que alguém os observava. Paralelamente, o castelo de Stirling foi objeto de estudos científicos, incluindo escavações arqueológicas que revelaram muitos artefatos de diferentes períodos históricos. Por exemplo, em 2003, arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica do século XIV, o que confirma o uso ativo do castelo nesse período. Além de sua reputação sombria, o castelo também é um importante património cultural.
Em 2006, ele foi reconhecido como um objeto do Património Nacional, o que atraiu atenção para sua preservação e restauração. Nesse castelo foram coroados vários reis escoceses, incluindo Jaime V, o que o torna um centro de importância histórica. É interessante notar que no século XX o castelo se tornou um local para filmagens de vários filmes e séries de televisão, adicionando mais uma camada à sua fama. Em 2006, aqui foram feitas as filmagens da série David Blaine, Atingir o Impossível, o que atraiu ainda mais atenção a esse local. O castelo de Stirling, com seus fantasmas e mistérios históricos, continua sendo um local popular para turistas e pesquisadores, e suas paredes guardam muitas histórias que aguardam para serem contadas. O Castelo de Windsor é uma das residências mais conhecidas dos monarcas britânicos, localizada no condado de Berkshire, na Inglaterra. Sua história começa ainda no século X, quando foi construído por Guilherme, o Conquistador, como parte de um sistema de fortificações defensivas. No entanto, o desenvolvimento mais notável do castelo foi realizado pelo rei Henrique VIII, que governou de 1005 a 1047. Henrique VIII começou grandes reformas no castelo na década de 1530, com o objetivo de transformá-lo em uma residência real luxuosa e símbolo de poder. Ele adicionou esplêndidos salões e decorações no estilo gótico, como a Grande Sala, que ainda impressiona com seus arcos e decoração esplêndida. O castelo também se tornou um local para eventos estatais importantes e coroações. Por exemplo, foi aqui, em 1536, que ocorreu o casamento de Henrique com Ana Bolena, que desempenhou um papel crucial na sua ruptura com a Igreja Católica Romana e na criação da Igreja Anglicana. No castelo, além dos eventos reais, também ocorriam aspectos da vida pessoal de Henrique. Ele, por exemplo, usava uma sala para seus casos amorosos, o que ficou conhecido através de registros e cartas preservadas. O castelo também foi o local onde Henrique VIII passava tempo com seus filhos, incluindo o futuro rei Eduardo VI, que nasceu em 1539. O castelo passou por várias mudanças e sua arquitetura é resultado de muitas décadas de reformas. Em 1679, após a morte de Henrique, o castelo sofreu grandes mudanças, com a adição de novos apartamentos reais, que agora são usados para receber convidados de alto escalão. O castelo de Windsor também é conhecido por sua importância histórica, como o local onde ocorreram eventos importantes, como os funerais da Rainha Vitória em 1901. É interessante notar que o castelo foi uma das poucas residências que sobreviveram a todos os principais cataclismos históricos, incluindo a Segunda Guerra Mundial, quando suas paredes serviram como abrigo para a família real. Windsor se tornou um símbolo da monarquia britânica. Suas torres majestosas e muralhas atraem milhões de turistas todos os anos. O castelo ocupa uma área de aproximadamente 22 acres e inclui não apenas o castelo, mas também vastos jardins criados no século XVIII. Atualmente, o castelo possui mais de 90 quartos, muitos dos quais estão abertos para visitação. Por exemplo, a coleção de arte real inclui obras de mestres como Rembrandt e Van Dyck. O castelo também é o local de grandes celebrações, incluindo os jubileus da rainha e outros eventos importantes. É interessante notar que no século XI o castelo foi cercado por um fosso, que servia como uma proteção adicional contra inimigos. Todos os dias são realizadas excursões que atraem pessoas de todo o mundo, interessadas em conhecer a rica história e cultura desse local. O castelo também é usado em eventos modernos, como o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, que ocorreu em 2018. Além disso, o castelo de Windsor é a mais antiga e maior residência não processada dos monarcas no mundo. A famosa Capela de São Jorge, construída no século XIV, é o local de sepultamento de muitos monarcas britânicos, incluindo Henrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour. Todos os anos ocorrem importantes cerimônias, incluindo a celebração do Dia de São Jorge, o padroeiro da Inglaterra. As paredes do castelo guardam muitos segredos e mistérios que ainda despertam o interesse de historiadores e turistas. O castelo de Windsor não é apenas um monumento histórico, mas um símbolo vivo da monarquia britânica, que continua a atrair atenção e admiração. O Alcázar, em Segóvia, Espanha, é um imponente edifício que se ergue contra o pano de fundo de majestosas montanhas e vastos campos, como se guardasse seus segredos e história. Você se encontra em seu pé, e sua atenção é atraída pelas altas muralhas, construídas com calcário local, que resistiram ao longo dos séculos aos ataques do tempo e das tempestades históricas. Construído no século XI, este castelo serviu de residência para muitos monarcas espanhóis, incluindo o famoso rei Afonso X, o Sábio, que reinou de 1240 a 1280. Afonso, conhecido por seu desejo de conhecimento e cultura, não apenas fortaleceu o castelo, mas também o transformou em um importante centro de educação e ciência. Você quase pode ouvir as vozes dos cientistas e poetas ecoando nas paredes, discutindo filosofia e astronomia, pois foi durante o reinado de Afonso
que muitos tratados científicos árabes foram traduzidos para o espanhol, influenciando profundamente o desenvolvimento do pensamento europeu. Ao se aproximar do castelo, você percebe como sua arquitetura combina elementos do estilo mauritano e cristão, criando um visual único e harmonioso. Cada pedra, cada arco, conta uma história de um tempo em que culturas e religiões se encontravam. Você passa por grandes portas esculpidas e entra no pátio interno, onde a luz do sol brinca nas lajes, criando sombras suaves onde você pode se abrigar do calor. Aqui na quietude você pode ouvir a brisa leve que sussurra histórias de cavaleiros e reis, de vitórias gloriosas e derrotas amargas, de amor e traição. O Alcázar também serviu como fortaleza, e suas paredes guardavam reservas de alimentos e armas, prontas para a defesa em caso de ataque. Em 1309 ele se tornou a residência real, e foi então que seu valor aumentou. Você sobe por escadas sinuosas que levam ao mirante, de onde se tem uma vista impressionante da cidade e dos arredores. Você pode ver o rio Eresma serpenteando entre colinas verdes, refletindo os vibrantes tons do céu. Este é um lugar onde a natureza e a arquitetura se fundem em uma harmonia única, lembrando a importância de preservar e proteger tais monumentos históricos. Você observa as altas torres do Alcázar, cada uma servindo tanto para a defesa quanto como símbolo de poder. 8 torres, cada uma com sua própria individualidade como guardiões, protegem os antigos segredos que estão aqui há séculos. Você pode imaginar como no passado aqui ocorreram importantes reuniões e decisões que determinaram o destino de povos inteiros. Ao assistir ao pôr do sol, você sente como o silêncio envolve o castelo, e por um momento parece que você foi transportado no tempo, para a era dos cavaleiros e reis, quando a vida estava cheia de intrigas e aventuras. O Alcázar em Segóvia não é apenas um ponto turístico histórico, é uma história viva que respira e conta sobre seu passado. Você deixa o castelo, mas a sensação de sua grandiosidade e mistério permanece com você. O Alcázar lembra a importância de lembrar e respeitar nosso legado, pois cada pedra aqui pode contar uma história única que pode inspirar e surpreender. Neste lugar mágico, onde a história encontra o presente, você encontra paz e serenidade, preparando-se para novas descobertas e aventuras. O Castelo de Malbork, localizado no norte da Polónia, é uma das maiores fortalezas da Europa e um monumento que testemunha o poder da Ordem Teutônica. A construção do castelo começou no ano de 1313, quando a Ordem Teutônica, fundada no século XII para proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa, decidiu fortalecer suas posições na Europa Oriental. O castelo se tornou a residência do grande mestre da Ordem e desempenhou um papel central em suas atividades administrativas e militares. Interessantemente, foi exatamente aqui, em 1430, que foi adotada uma importante declaração política que definiu o destino da Ordem e sua influência na região. Em sua área, além dos edifícios administrativos, havia também igrejas, oficinas, armazéns e até mesmo hospitais, tornando o castelo uma unidade autossuficiente. Construído no estilo gótico, sua arquitetura impressiona pelo tamanho e complexidade. O complexo tem cerca de 500 metros de comprimento, e as paredes têm até 12 metros de altura. Os aposentos internos são decorados com afrescos e vitrais que contam histórias sobre os feitos dos cavaleiros e a fé religiosa. Em 1440, durante a guerra com a Polónia, foram feitos grandes esforços para proteger as muralhas do castelo contra o inimigo, destacando sua importância estratégica. Após a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi restaurado e agora é um patrimônio mundial da Unesco. No castelo são guardados muitos artefatos relacionados à história da Ordem Teutônica, incluindo armaduras, armas e documentos que ajudam a entender os processos internos e os conflitos da época. Em uma das salas há uma coleção única de armaduras de cavaleiros do século XV, que mostram o desenvolvimento da tecnologia militar. O castelo se tornou um local para a realização de diversos eventos culturais, incluindo reconstituições de torneios de cavaleiros, permitindo que os espectadores modernos tenham uma visão da vida e da cultura dos cavaleiros. 83 anos atrás, em 1940, o castelo foi severamente danificado pelas tropas alemãs, mas sua restauração começou em 1946, o que mostra a importância desse monumento para o povo polonês. Malbork se tornou um símbolo não apenas da Ordem Teutônica, mas também de toda a história polonesa, e suas muralhas lembram muitos eventos, desde batalhas de cavaleiros até acordos diplomáticos. No século XI, Malbork se tornou o centro do clero católico, e sua catedral atraía peregrinos de toda a Europa. O castelo também serviu como local de reunião dos cavaleiros, onde eram tomadas decisões importantes sobre guerra e paz. Ele se tornou um centro onde se formava a política e a cultura da região, e sua influência era sentida além das fronteiras da Polónia. É importante notar que foi aqui que ocorreram as reuniões do Grande Mestre, onde se discutiam questões de administração da ordem e distribuição de terras. O castelo não serviu apenas como fortaleza militar,
mas também como centro cultural onde se desenvolviam as artes e a ciência. Ele se tornou um monumento vivo que continua a contar sua rica história, atraindo turistas e pesquisadores de todo o mundo. No século XII, Malbork se tornou um exemplo de como combinar o poder militar com o desenvolvimento cultural, e ainda hoje impressiona por sua arquitetura e história. A coleção de documentos e artefatos históricos únicos no castelo atesta sua importância como centro de estudo da história da Ordem Teutônica. Em 1418, durante a guerra com o reino polonês, o castelo passou por um dos mais cruéis cercos, o que apenas reforçou sua reputação como fortaleza inexpugnável. O castelo de Malbork se tornou não apenas um símbolo do poder dos cavaleiros, mas também um importante património cultural que continua a atrair a atenção dos pesquisadores. O Castelo Corvin, localizado na Roménia, é um impressionante edifício construído nos estilos gótico e renascentista, sendo um dos maiores castelos da Europa. Sua construção começou no século XIV, quando o rei húngaro Luís I de Anjou, em 1344, emitiu um decreto para a construção de uma fortaleza no local de um antigo castelo de madeira. O castelo foi construído por ordem do voivoda João Hunyadi, conhecido por suas conquistas militares, especialmente na luta contra o Império Otomano. A lenda diz que o castelo foi construído com a ajuda de prisioneiros das prisões locais, o que lhe dá uma atmosfera sombria. Uma das lendas mais conhecidas associadas ao castelo é a história dos corvos, que os liga à família Hunyadi. De acordo com a tradição, após a morte de sua esposa em um complô, o voivoda João Hunyadi jurou vingança e convocou os corvos para serem seus olhos e ouvidos no céu. Desde então, os corvos se tornaram o símbolo do castelo, e os moradores locais acreditam que sua presença anuncia desgraça. O Castelo Corvin não foi apenas a residência dos Hunyadi, mas também o local de importantes eventos históricos. Por exemplo, em 1464 ocorreu ali o julgamento de Osman Ibrahim, acusado de traição. Nesse julgamento, Hunyadi demonstrou sua determinação e habilidade em lidar com intrigas políticas. O castelo também foi o local de prisão e execução de inimigos de Hunyadi, o que aumentou sua reputação sinistra. No século XVIII, o castelo caiu em decadência, mas sua restauração começou no século XIX, graças aos esforços das autoridades locais e historiadores. Atualmente, o Corvin é uma atração turística popular, recebendo milhares de visitantes por ano. Sua arquitetura, interiores e paisagem circundante criam uma atmosfera única, permitindo que os visitantes mergulhem no passado. O castelo também serve como local para eventos culturais e festivais que destacam seu valor histórico. Um desses eventos é o anual Dias de Hunyadi, que ocorre em julho e inclui apresentações teatrais, exposições e oficinas. O Castelo Corvin não é apenas um monumento arquitetônico, mas também um guardião de muitas histórias e lendas que continuam vivas na mente dos moradores locais e turistas. Curiosamente, o castelo foi incluído na lista dos 7 maravilhas da Roménia, o que confirma sua importância como património cultural e histórico do país. Os corvos que simbolizam o destino da família Hunyadi ainda voam sobre o castelo, e muitos acreditam que eles guardam seus segredos. Hoje em dia, o Castelo Corvin é não apenas um testemunho da rica história da Roménia, mas também um lembrete vivo de como as lendas podem influenciar a percepção de eventos históricos reais. No século XVIII, quando o castelo caiu em desuso, os moradores locais continuaram a contar histórias sobre seus fantasmas e mistérios, o que apenas aumentou o interesse pelo local. No século XX, o Castelo Corvin se tornou objeto de estudo para historiadores e arqueólogos, que se esforçaram para restaurar sua aparência original e entender os detalhes de sua história. Em particular, em 1990 começaram obras de restauração em grande escala, que permitiram recuperar parte de sua antiga glória. Essas obras foram financiadas tanto pelo governo quanto por investidores privados. O Castelo Corvin se tornou um símbolo da história romântica e luta, além de um exemplo de como a arquitetura pode preservar a memória do passado. O Castelo de Chillon, localizado às margens do Lago de Genebra, na Suíça, é um exemplo notável da arquitetura medieval, iniciado na construção no século XI. O castelo se tornou um ponto estratégico importante, controlando as rotas comerciais entre a França e a Suíça. Inicialmente construído como uma fortaleza para proteger contra ataques, ele se transformou ao longo do tempo na residência dos governantes locais. No século XIV, o castelo foi ampliado e novas construções foram adicionadas, incluindo esplêndidos salões e quartos residenciais. Neste contexto, vale mencionar que no castelo foram preservadas frisos e elementos arquitetónicos únicos, que atraem historiadores e turistas de todo o mundo. Desde o século XV, ele fez parte dos domínios do Ducado da Borgonha, e posteriormente passou a ser controlado pelo cantão suíço de Valais. O episódio mais famoso na história do Castelo de Chillon é a história de François Bonivard, patriota suíço, que foi preso no castelo no século XVI. Sua prisão inspirou a poesia O Prisioneiro de Chillon,
escrita pelo poeta inglês Lord Byron no século XVIII. Na poesia, Bonivard é descrito como um símbolo da luta pela liberdade, e sua história se tornou conhecida graças às imagens vívidas criadas por Byron. O castelo, por sua vez, se tornou um símbolo de heroísmo e resistência, e milhares de turistas visitam anualmente os locais onde Bonivard esteve. O castelo de Chillon também é conhecido por seus porões e câmaras sombrias, onde os prisioneiros eram mantidos. Em uma dessas câmaras, segundo a lenda, Bonivard foi acorrentado à parede, o que adiciona um toque adicional à sua lenda. Arqueólogos e historiadores continuam a estudar as descobertas arqueológicas feitas no castelo, incluindo armas, utensílios e outros artefatos, que oferecem uma visão da vida na Idade Média. No século XVIII, o castelo de Chillon se tornou objeto de interesse romântico e começou a ser visitado ativamente por artistas e escritores. No século XIX, o castelo foi restaurado e seu valor histórico foi reconhecido internacionalmente. Atualmente, o Castelo de Chillon é um dos monumentos históricos mais visitados da Suíça, recebendo mais de 300.000 turistas por ano. Entre eles, não apenas amantes da história, mas também aqueles que buscam inspiração em sua arquitetura e paisagens pitorescas. O castelo oferece tours que permitem uma compreensão mais profunda de sua história e características arquitetónicas. Dentro do castelo, há diversas exposições que mostram a vida dos habitantes medievais, bem como eventos culturais, como concertos e exposições. O Castelo de Chillon continua a ser um símbolo importante da identidade suíça e do património cultural do país. Da torre do castelo abre-se uma vista deslumbrante sobre o Lago de Genebra e as montanhas circundantes, tornando-o não apenas um local histórico, mas também pitoresco. A altura das muralhas do castelo alcança até 30 metros, e sua área total é superior a 8.000 metros quadrados. O castelo também foi utilizado como cenário para diversos filmes e projetos televisivos, o que adiciona à sua popularidade. O Castelo de Chillon, sem dúvida, continua a ser um dos exemplos mais brilhantes da arquitetura medieval na Europa, atraindo a atenção de historiadores e turistas que desejam se aproximar de seu rico património histórico. O Castelo de Warwick, localizado no condado de Warwickshire, Inglaterra, foi fundado no século XI, quando Guilherme o Conquistador ordenou a construção de uma fortaleza para proteger-se dos levantes saxões. O castelo se tornou-lhe um ponto estratégico importante, graças à sua localização em um cruzamento de vias comerciais e rios. Sua construção começou em 1108, e desde então o castelo foi várias vezes reformado e ampliado para atender às necessidades de defesa modernas. No século XII foi construída uma fortaleza de pedra, o que significativamente aumentou suas capacidades defensivas. O castelo se tornou a residência dos condes de Warwick, e no século XIII sua arquitetura adquiriu traços góticos, incluindo torres majestosas e grandes muralhas. No século XV, durante a Guerra das Rosas, o castelo se tornou palco de violentos combates. Em 1446, o castelo de Warwick foi sitiado, e seus defensores demonstraram uma incrível resistência. O Conde de Warwick, conhecido como Conde Regente, desempenhou um papel crucial nesses eventos, mas o castelo também se tornou um símbolo de intrigas políticas e traições. No século XVI, o castelo foi reformado no estilo renascentista, resultando na criação de novos espaços habitáveis e decorações. Um dos episódios mais famosos relacionados ao castelo de Warwick é a história da Condessa Fulton, conhecida como a Senhora do Cinza. Diz-se que ela habita o castelo desde o século XVIII e se tornou parte das lendas locais. A Condessa Fulton foi esposa do Conde de Warwick, e segundo a lenda, ela não deixou o castelo após sua morte. Os moradores locais afirmam que seu fantasma ainda vagueia pelos corredores escuros do castelo, especialmente na noite de Halloween. Estudos mostram que a Condessa teve uma vida extraordinária, cheia de tragédias e perdas, o que a levou a se tornar um fantasma. No século XVIII, o castelo passou por um período de abandono, mas no século XIX foi adquirido por Sir Gavin Douglas, que iniciou uma grande reconstrução. Ele restaurou elementos históricos, adicionando confortos modernos, o que atraiu muitos turistas. No século XX, o castelo de Warwick se tornou uma das atrações históricas mais visitadas da Inglaterra, recebendo mais de 100.000 visitantes por ano. Lá são realizados diversos eventos, incluindo torneios medievais, que recriam a atmosfera da Idade Média. O castelo também se tornou um local popular para filmagens de filmes e séries de TV, aumentando sua popularidade. Hoje, o castelo de Warwick é não apenas um monumento histórico, mas também um centro cultural, onde são realizadas exposições e festivais. Por exemplo, em 2003 ocorreu uma exposição dedicada a armaduras medievais, onde foram apresentados itens únicos, incluindo armaduras de Henrique V. O castelo também guarda muitos artefatos relacionados à sua história, incluindo armas antigas, pinturas e móveis, que ajudam a recriar a atmosfera da época. Existem até lendas sobre tesouros escondidos que supostamente foram enterrados no castelo na Idade Média,
o que continua a atrair caçadores de tesouros e historiadores. Em 2020, o castelo passou por importantes obras de restauração, voltadas para a preservação de seu património arquitetónico. Essas obras incluíram a fortificação das paredes e a restauração dos interiores históricos. O castelo ocupa uma área de mais de 30 acres e é cercado por um parque pitoresco, que também está aberto aos visitantes. No parque, crescem árvores raras, muitas das quais foram plantadas no século XVI. O Castelo de Warwick continua sendo um importante objeto cultural e histórico, que continua a contar a história da Inglaterra, desde a Idade Média até os tempos modernos. O castelo de Lednice, localizado na região sul da Morávia, na República Tcheca, não é apenas uma maravilha arquitetónica, mas também um lugar cercado por diversas lendas, uma das quais conta a história de um fantasma de uma noiva afogada. O castelo foi construído no estilo neogótico no final do século XVIII, mas sua história remonta a tempos mais antigos, quando ali existiu uma fortaleza medieval. O século XVIII foi um período de reconstrução ativa, e no século XIX o castelo adquiriu sua aparência moderna graças aos esforços da família Liechtenstein. A construção do castelo foi concluída em 1833, quando seus arquitetos, em particular Joseph Witt, adicionaram muitos elementos únicos, incluindo torres esplêndidas e fachadas elegantes. Lednice é famosa por seus vastos parques e jardins, que ocupam uma área superior a 12 hectares e fazem parte do Património Mundial da Unesco desde 2003. A lenda do fantasma da noiva afogada conta a tragédia de uma jovem mulher que, no dia de seu casamento, em 1826, se afogou em um lago próximo ao castelo. Existem várias versões dessa história. Segundo uma delas, a noiva, ao descobrir a infidelidade de seu noivo, decidiu se suicidar jogando-se na água. Desde então, seu espírito, segundo a tradição, vagueia ao redor do lago onde morreu e às vezes aparece como um fantasma, especialmente em dias chuvosos. Os moradores locais afirmam que nesses momentos é possível ouvir seu choro, e alguns até viram sua figura vestida de branco, deslizando pela superfície da água. As histórias sobre o fantasma da noiva atraem muitos turistas que visitam Lednice não apenas para admirar sua arquitetura, mas também para conhecer mais sobre os mistérios e lendas ligados a esse lugar. O castelo também se tornou um local popular para casamentos, o que adiciona uma ironia à sua história fantasmagórica. Um aspecto importante do castelo é sua biblioteca esplêndida, que contém mais de 30.000 volumes, e sua coleção de pinturas, que inclui obras de artistas renomados como Franz Xaver Winterhalter. O castelo também é famoso por suas vinícolas, que produzem vinhos de alta qualidade, e suas cercanias são conhecidas por seus vinhedos plantados ainda no século XIX. O interesse pelo castelo e seu fantasma aumentou recentemente graças a pesquisas modernas e documentários sobre fenómenos paranormais que mencionam Lednice como um dos lugares mais misteriosos da Tchequia. Em 2012, o castelo foi palco de um projeto de pesquisa especial, no qual foram utilizadas tecnologias modernas para registrar possíveis fenómenos fantasmagóricos, incluindo microfones inducionais e câmaras infravermelhas. Os resultados dessas pesquisas ainda são discutidos e estudados, adicionando novas camadas à rica história desse lugar. O castelo de Lednice continua sendo uma parte importante da cultura e história tcheca, atraindo a atenção tanto de moradores locais quanto de turistas de todo o mundo. Em 2018, o castelo foi visitado por mais de 100.000 turistas, destacando sua popularidade e importância. As lendas e mitos existentes sobre fantasmas, como a história da noiva afogada, tornam Lednice não apenas um objeto histórico, mas também um lugar vivo onde a história se encontra com o mito, criando uma atmosfera única que cativa a imaginação. O castelo de Chambord está localizado no centro da França e é um dos castelos mais conhecidos da época do Renascimento. A construção do castelo começou em 1531 por ordem do rei da França Francisco I, que desejava criar uma residência de caça esplêndida em uma vasta área de caça que se estendia por dezenas de milhares de hectares. O castelo foi construído no estilo da gótica francesa e do Renascimento. Sua arquitetura combina elementos de vários estilos, tornando-o único. O principal arquiteto provavelmente foi Leonardo da Vinci, embora não existam provas definitivas de sua participação. O castelo de Chambord possui 133 quartos, mais de 1.300 janelas e mais de 80 escadas, incluindo a famosa escada em espiral dupla, que permite que as pessoas subam e desçam sem se encontrarem. De acordo com os historiadores, o castelo foi frequentemente utilizado pela família real para caça a animais selvagens, como veados e javalis. No entanto, como muitos locais históricos, Chambord possui sua cota de lendas e mitos, incluindo histórias de fantasmas que supostamente vagueiam por seus corredores. Uma das lendas mais conhecidas está relacionada ao Conde de Chambord, que se tornou conhecido como a última esperança da dinastia Bourbon. Ele era descendente do rei Luís XV e pretendia ao trono francês no século XIX. O conde, conhecido por sua paixão pela caça, frequentemente passava tempo no castelo,
e após sua morte em 1832, os moradores locais afirmavam que seu espírito continuava a caçar nos mesmos terrenos, onde ele costumava passar dias felizes. À noite, durante a lua cheia, alguns corajosos afirmavam ter visto seu fantasma galopando em um cavalo branco pelo parque do castelo, como se estivesse procurando por seus antigos amigos caçadores. Tal reputação confere ao castelo um caráter especial e atrai turistas que desejam sentir adrenalina e se conectar com a história. O castelo foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1981, devido à sua arquitetura esplêndida e valor histórico. Atualmente, Chambord é um dos castelos mais visitados da França, recebendo cerca de 1 milhão de turistas por ano. As autoridades locais estão ativamente desenvolvendo a infraestrutura ao redor do castelo, incluindo museus e exposições dedicadas à sua história e importância. O castelo de Chambord continua a ser um símbolo do Renascimento francês e um local onde a história e lenda se entrelaçam. Um elemento importante do castelo são os vastos jardins e parques, que ocupam mais de 13 mil hectares, tornando-o um dos maiores terrenos de caça da Europa. O castelo também é conhecido por seus ecossistemas naturais únicos, onde habitam espécies raras de animais e plantas. Durante muito tempo, foi considerado que Chambord não era apenas um local de caça, mas também de eventos culturais, onde se reuniam as maiores mentes de sua época para discutir ideias filosóficas e científicas. O castelo está cheio de mistérios e cada quarto guarda seus segredos, incluindo quadros antigos e móveis que podem contar sobre a vida da família real naquela época. Muitos pesquisadores continuam a estudar o castelo para desvendar seus mistérios e preservá-lo para as futuras gerações. Atualmente, o castelo de Chambord continua a ser um importante património cultural e histórico da França, atraindo a atenção tanto de moradores locais quanto de turistas de todo o mundo. O castelo de Neuschwanstein está localizado na Bavária, na Alemanha, e foi construído no século XIX por ordem do rei Luís II, que ficou conhecido como o Rei Louco. A construção começou em 1882 e continuou até sua morte em 1886. Luís II foi inspirado pela arquitetura romântica e pelas lendas do Cavaleiro do Cisne, o que se refletiu no design do castelo. O arquiteto de Neuschwanstein foi Eduard von Steckel, que seguiu o estilo gótico, combinando-o com elementos românticos. O castelo foi projetado como residência pessoal do rei e não como fortaleza, o que o diferencia de muitos outros castelos da época. Ele foi construído a uma altitude de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas deslumbrantes das montanhas ao redor. O castelo possui muitos salões, cada um com detalhes únicos. Por exemplo, o Salão dos Tronos, decorado no estilo bizantino, com elementos dourados e frescos que representam cenas bíblicas. Luís II, apesar de seu profundo interesse pela arte e arquitetura, enfrentou sérias dificuldades financeiras, o que levou à sua trágica morte em 1886. Existem muitos boatos sobre sua morte, incluindo teorias de conspiração que sugerem que ele foi assassinado, pois seu reinado causava insatisfação na alta sociedade. Após sua morte, o castelo se tornou uma atração turística, atraindo milhões de turistas todos os anos. Neuschwanstein se tornou um símbolo da Alemanha romântica e inspirou a criação de muitos trabalhos de arte, incluindo o famoso Castelo da Bela Adormecida no Disneyland. As paredes do castelo estão decoradas com frescos que representam cenas de mitos alemães e lendas medievais, destacando o fascínio de Luís II pelo passado idealizado. O castelo de Neuschwanstein não foi concluído e sua construção foi interrompida na fase em que apenas algumas das salas planejadas foram construídas. Mesmo assim, ele se tornou um dos edifícios mais fotografados do mundo, e suas imagens são frequentemente encontradas em cartões postais e guias turísticos. 80% dos materiais usados na construção foram trazidos de fontes locais, refletindo o desejo de Luís II de criar harmonia com a natureza. O castelo também é famoso por seus belos pontos, como o Marienbrücke, que oferece vistas deslumbrantes das redondezas e do próprio castelo. Atualmente, Neuschwanstein é um património mundial da Unesco e continua a atrair a atenção de historiadores e amantes da arquitetura. Todos os anos, o castelo é visitado por mais de 2 milhões de turistas, tornando-se uma das principais atrações turísticas da Alemanha. O castelo se tornou não apenas um símbolo do romantismo, mas também um local onde mitologia e história se cruzam. Interessantemente, Luís II foi inspirado pela obra de Richard Wagner, seu amigo pessoal, e muitos elementos do castelo refletem a influência da arte operística. Os interiores do castelo, como o salão de canto, foram criados com o intuito de perpetuar a obra de Wagner e suas composições. Neuschwanstein, apesar de sua incompletude, se tornou um modelo para arquitetos e designers que buscam criar seus próprios castelos românticos. Cada elemento desse castelo, desde as janelas até as escadas, foi cuidadosamente planejado para criar uma atmosfera de conto de fadas.
Neuschwanstein continua a ser uma parte importante do património cultural da Alemanha e uma fonte de inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. O Castelo de Glamis é um dos castelos mais conhecidos da Escócia, localizado no Condado de Angus, a poucos quilômetros da cidade de Dover. Ele foi construído no século XV e se tornou a residência da família Stuart, que desempenhou um papel significativo na história escocesa. O castelo é famoso por sua beleza arquitetônica e sua rica história, mas também está associado a muitos mitos e lendas, incluindo a história do monstro de Glamis, suposto herdeiro deformado que se tornou objeto de medo e mistério. As lendas afirmam que no castelo vivia uma pessoa com deficiências físicas, que era mantida longe dos olhos da sociedade. Esse indivíduo, segundo os boatos, pertencia a uma família nobre, e sua existência era cuidadosamente escondida para não manchar a reputação da família Stuart. Alguns historiadores acreditam que essa história poderia ter sido inventada para esconder reais intrigas políticas e falhas da época. No século XVI, o castelo se tornou um local não apenas de eventos sociais, mas também de conspirações políticas, incluindo aqueles relacionados às dinastias Stuart e Tudor. Em 18 de fevereiro de 1638, o castelo foi o cenário de uma luta pelo poder, quando lá se encontraram os apoiadores do rei Carlos I e seus opositores. A lenda do monstro de Glamis atraiu a atenção de muitos escritores e artistas, incluindo William Shakespeare, que utilizou elementos da mitologia escocesa em suas obras. No castelo eram realizadas reuniões secretas, e seus recônditos locais se tornaram fontes de muitos boatos e fofocas. Existem registros de que, no século XVII, vários hóspedes do castelo desapareceram sem deixar vestígios, e os moradores locais afirmavam que eles foram levados para os porões, onde, segundo diziam, residia o monstro. No século XVIII, o castelo se tornou um destino turístico popular, e a lenda do monstro de Glamis continuou a se desenvolver, atraindo a atenção tanto dos moradores locais quanto dos visitantes. No século XX, o castelo se tornou objeto de estudo para historiadores e pesquisadores, que tentavam desvendar seus mistérios. No início do século XXI, o castelo abriu suas portas para os visitantes, oferecendo visitas guiadas e diversos eventos relacionados à sua história. As pesquisas no castelo continuam, e arqueólogos frequentemente encontram artefatos que confirmam sua rica história. Por exemplo, em 2015, foram encontrados restos de materiais de construção antigos, que datam do século XIV. Essas descobertas permitem uma melhor compreensão das mudanças arquitetônicas que o castelo sofreu ao longo dos séculos. O Castelo de Glamis também se tornou um local de eventos relacionados às tradições culturais da Escócia, incluindo a celebração do dia de Guy Fawkes e diversos eventos folclóricos. Existem muitos registros de como os moradores locais se reuniam no castelo para celebrar diversos eventos, bem como de como o castelo era utilizado para casamentos e outras festividades. O mito do monstro de Glamis continua a viver na imaginação das pessoas, e o castelo continua a ser um símbolo da história e cultura escocesa. Ele atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que desejam desvendar os mistérios que ele guarda. O castelo foi declarado Monumento Nacional da Escócia e é protegido pelo governo. Em 2020, o castelo se tornou um dos locais históricos mais visitados da Escócia, recebendo mais de 100.000 turistas por ano. O Castelo de Glamis não é apenas um património arquitetônico, mas também um lugar onde realidade e mitos se entrelaçam, criando uma atmosfera única que continua a atrair a atenção para essa joia escocesa. O Castelo de Nesvizh, localizado na Bielorrússia, é um exemplo notável da arquitetura renascentista, construído no século XVI para a família Radziwiłł. Com base em um projeto do arquiteto italiano Giovanni Serpieri, a construção do castelo começou em 1532 e foi concluída em 1582. Além de ser uma residência, o castelo se tornou um importante centro cultural e político do Grande Ducado da Lituânia. Os interiores do castelo são decorados no estilo barroco e renascentista, tornando-o único. No castelo encontra-se a famosa Capela de São Miguel, construída na década de 1570, que serviu como sepultura para membros da família Radziwiłł. No entanto, o castelo é conhecido não apenas por sua arquitetura, mas também pelos mitos associados ao fantasma de Bárbara Radziwiłł, conhecida como a Dama Negra. Bárbara, que foi esposa do Grande Duque da Lituânia, morreu em 1051 em circunstâncias misteriosas, o que gerou muitos boatos sobre seu fantasma. As lendas dizem que seu espírito vagueia pelo castelo em busca de paz, e muitos visitantes afirmam ter visto seu fantasma em trajes negros. No século XVIII, o castelo passou por significativas modificações, quando seus proprietários começaram uma reconstrução, adicionando novos elementos, como um parque no estilo inglês e uma estufa. No século XIX, após a partição da Polônia, o castelo passou a ser controlado pelo Império Russo, o que também influenciou seu destino.
Em 1910, o castelo foi transferido para a propriedade da princesa Helena Radziwiłł e continuou a estar nas mãos da família até a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, o castelo foi destruído, e sua restauração começou apenas na década de 1990, quando foi incluído na lista do Património Mundial da Unesco, devido a seu valor histórico e arquitetónico. Hoje em dia, o castelo de Nesvizh atrai turistas de todo o mundo, oferecendo uma oportunidade única de conhecer sua rica história e lendas. Nos últimos anos, foram realizadas diversas exposições e eventos culturais que ajudam a preservar o legado dessa construção majestosa. No castelo, também são realizadas visitas guiadas, onde os visitantes podem aprender sobre a vida dos Radziwiłł e sua influência na história da Bielorrússia. É interessante que o castelo conserve os interiores originais e móveis, usados ao longo dos séculos, permitindo aos visitantes sentir a atmosfera da época. O castelo também se tornou um local para a realização de diversos eventos culturais, como festivais musicais e reencenações históricas. Nos últimos anos foram instaladas novas tecnologias, permitindo a criação de visitas interativas, tornando a visita ao castelo ainda mais envolvente. Anualmente, mais de 100.000 turistas visitam o castelo, buscando conhecer sua história e mistérios. É importante destacar que a lenda da Dama Negra continua a atrair atenção, e muitos pesquisadores estudam a relação entre a história de Bárbara Radziwiłł e as representações modernas de fantasmas. Diversos materiais arquivados e pesquisas realizadas por cientistas confirmam que Bárbara foi uma figura notável de seu tempo, e sua vida foi marcada por eventos dramáticos, tornando sua história especialmente interessante. Hoje em dia, o Castelo de Nesvizh é não apenas um monumento histórico, mas também um centro cultural onde são realizadas palestras, seminários e exposições dedicadas à história e cultura da Bielorrússia. A fortaleza de Golconda, localizada no sul da Índia, foi construída no final do século XIII e ao longo de muitos séculos serviu como capital do sultanato de Golconda. Esta fortaleza é conhecida não apenas pela sua beleza arquitetônica, mas também pelo fato de que foi ali, no século XVI, que se encontrava um dos diamantes mais famosos do mundo, o diamante Koh-i-Noor. O sultão Muhammad Quli Qutb Shah, que governou de 1518 a 1538, foi um dos governantes mais conhecidos deste sultanato e fundador da cidade de Hyderabad. Ele não foi apenas um líder político, mas também um patrono das artes e da arquitetura. A fortaleza de Golconda era famosa por seus palácios esplêndidos, mesquitas e aquedutos, além de um sistema único de abastecimento de água que permitia aos habitantes da fortaleza obter água limpa mesmo em condições de seca. O diamante Koh-i-Noor, encontrado no início do século XIX nas minas da região de Golconda, tornou-se um símbolo de poder e riqueza. É dito que este diamante fazia parte da coroa dos sultões e era dado por muitos governantes como sinal de respeito e submissão. No entanto, sua história está cheia de tragédias e maldições. A lenda afirma que qualquer um que possuísse o Koh-i-Noor estava condenado a infortúnios e morte. Muitos de seus proprietários, como o imperador mogol Shah Jahan, que o usou para decorar o Taj Mahal, e o sultão seguinte foram cercados por escândalos e tragédias. Em 1849, o Koh-i-Noor foi entregue à coroa britânica após a Segunda Guerra Anglo-Sikh. A rainha Vitória, que o recebeu em 1850, também não escapou dos presságios sombrios associados a esta pedra. Desde então, o diamante está no Museu Britânico, onde é exibido como símbolo do legado colonial e do poder. A fortaleza de Golconda, apesar dos danos, manteve suas muralhas majestosas e sistema de defesa. As muralhas da fortaleza alcançam até 30 metros de altura e têm um perímetro de mais de 7 km, tornando-a inexpugnável para inimigos. A arquitetura da fortaleza inclui elementos tanto indianos quanto islâmicos, refletindo o misto cultural que ocorreu na região. Todos os anos, a fortaleza atrai milhares de turistas que desejam ver seus monumentos históricos e apreciar a vista panorâmica da cidade de Hyderabad. Além disso, a fortaleza possui propriedades acústicas únicas. Se bater em certos pontos das paredes, o som chega aos cantos mais distantes, o que era usado antigamente para transmitir sinais. A fortaleza de Golconda continua sendo um objeto importante para historiadores e arqueólogos que estudam sua rica história e características arquitetônicas. Em 1999, Golconda foi incluída na lista de Património Mundial da Unesco, o que confirmou sua importância para a história mundial. O diamante Koh-i-Noor, apesar de sua sorte, continuará sendo parte do legado de Golconda e símbolo da complexa história da Índia. Desde que foi para as mãos britânicas, há discussões sobre seu retorno à Índia, o que gera muitos debates e discussões. Cada um dos proprietários do Koh-i-Noor deixou sua marca na história, e sua maldição continua a atrair a atenção de pesquisadores e pessoas comuns. Mont Saint-Michel é um dos monumentos mais conhecidos da França, localizado em uma ilha rochosa na Normandia. Construído no 8º século, ele se tornou um importante centro de peregrinação dedicado ao arcanjo Miguel,
que, segundo a lenda, apareceu ao bispo Avril em 706, ordenando a construção de uma igreja nesse local. 800 anos depois, no século XIV, o mosteiro atingiu seu auge com a construção de um grandioso abade em estilo gótico, que impressionou os contemporâneos por seu tamanho e elegância arquitetônica. O arcanjo Miguel, representado na estátua no topo da torre, tornou-se um símbolo de proteção e patronato para os peregrinos que vinham em busca de purificação espiritual. Anualmente, de acordo com dados históricos, mais de 300.000 pessoas realizam peregrinação a Mont Saint-Michel para prestar homenagem a esse lugar sagrado. Durante a Idade Média, Mont Saint-Michel não foi apenas um centro religioso, mas também uma fortaleza estratégica que protegia a costa dos ataques dos vikings. As muralhas da fortaleza, erguidas a cerca de 100 metros acima do nível do mar, se tornaram uma barreira intransponível, permitindo que o mosteiro resistisse a numerosos cercos. No século XIV, durante a Guerra dos 100 Anos, o mosteiro desempenhou um papel crucial quando seus defensores repeliram com sucesso os ataques das forças inglesas. Esse evento marcou Mont Saint-Michel na história como um símbolo da resistência francesa. A construção do abade continuou por vários séculos, e no século XV foi concluído o famoso sul do mosteiro, com vitrais elegantes que ainda atraem turistas. O século XVIII foi um período de declínio para o mosteiro, quando ele foi fechado como resultado da secularização na França. No entanto, no século XIX, graças aos esforços de personalidades como o arquiteto Édouard Dujardin, começou sua restauração, e novamente Mont Saint-Michel começou a atrair peregrinos e turistas. Atualmente é um patrimônio mundial da Unesco e atrai mais de 13 milhões de visitantes por ano. Dentro do mosteiro é possível ver muitos artefatos históricos, como manuscritos medievais e objetos do cotidiano dos monges, permitindo uma compreensão mais profunda da vida e dos costumes da época. Anualmente, no dia do Arcanjo Miguel, que é comemorado em 29 de setembro, são realizados serviços especiais aqui, aos quais se reúnem peregrinos de toda a Europa. Os interiores do mosteiro, incluindo a igreja de São Pedro e o refeitório, preservaram uma atmosfera de meditação solitária, tornando-os ideais para reflexões espirituais. É notável que Mont Saint-Michel está cercado por um ecossistema único, onde habitam aves e animais marinhos raros, tornando-o um património não apenas cultural, mas também natural. Estando nesse lugar, é possível sentir como a história e a natureza se entrelaçam, criando uma atmosfera única. Subir até o topo do mosteiro requer esforço, mas as vistas do Golfo, que mudam de forma dependendo da estação do ano, valem o esforço. A altura da torre alcança cerca de 100 metros e é de lá que se tem vistas deslumbrantes, que inspiraram muitos artistas e escritores. Mont Saint-Michel se tornou não apenas um símbolo da Normandia, mas de toda a França, representando o espírito de resistência e fé que é inerente ao povo francês. O Château de Chenonceau, localizado no rio Cher, tornou-se famoso por sua ligação com Diana de Poitiers, a favorita do rei Henrique II. Construído no século XVI, este castelo se tornou um símbolo de romance e poder. A construção começou em 1530, quando Charles de Batz, o primeiro proprietário do castelo, decidiu criar uma residência que se harmonizasse com a natureza. No entanto, foi Diana de Poitiers, com seu imenso poder sobre o rei, que tornou o Château de Chenonceau verdadeiramente notável. Ela adquiriu o castelo em 1540 e foi então que começaram suas transformações. Diana encomendou grandes obras de melhoramento, incluindo a criação de um jardim espetacular, que se tornou um dos mais conhecidos da Europa. O jardim foi projetado no estilo dos jardins italianos, com terraços que desciam até o rio. Ele é repleto de plantas exóticas e flores, muitas das quais foram trazidas de longínquas terras. Naquela época, o castelo se tornou um ponto de encontro da aristocracia e também um local de encontros secretos de Diana e Henrique II. Henrique II, casado com Catarina de Médici, frequentemente visitava o Château de Chenonceau, o que criou a base para intrigas que envolviam a corte real. A morte de Henrique II em 1559 mudou o destino do castelo. Catarina de Médici, viúva, tomou o castelo de Diana e o transformou em sua residência. Catarina realizou muitas mudanças, incluindo a reconstrução dos interiores e a construção de novos aposentos. Ela criou aqui um jardim esplêndido que continuou o trabalho de Diana, mas com seu próprio estilo. O Château de Chenonceau também foi testemunha de muitos eventos históricos. Em 1630, aqui ocorreram reuniões entre protestantes e católicos franceses, tornando-o um importante centro político. Hoje, o castelo atrai turistas de todo o mundo. Sua arquitetura, que combina elementos do Renascimento e do Goticismo, bem como seus jardins únicos, tornam-no um dos castelos mais visitados da França. 80% dos visitantes vêm aqui não apenas para admirar a arquitetura, mas também para conhecer a história que se esconde por trás de suas paredes.
O Château de Chenonceau se tornou um símbolo não apenas de amor, mas também de intriga política, mostrando como relações pessoais podem influenciar a história. Dentro do castelo foram preservados interiores únicos, incluindo o quarto de Diana, onde ela recebia o rei. Além disso, no castelo pode-se ver uma coleção de pinturas e móveis antigos, que datam do século XVI e XVII. Esses objetos de arte destacam a riqueza e o status dos seus proprietários. Todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas visitam o Château de Chenonceau, confirmando seu status como um dos mais importantes monumentos históricos da França. O castelo não só impressiona pela sua beleza, mas também serve como um local para o estudo da história, da arquitetura e da cultura francesa. O castelo de Kilkenny, localizado na cidade homônima na Irlanda, é um dos mais brilhantes exemplos da arquitetura medieval e carrega consigo uma infinidade de lendas e histórias. Construído no século XII, ele serviu como residência para a influente família Berkeley. O castelo, em grande parte, foi preservado até os dias de hoje e atrai turistas não apenas pela sua beleza arquitetónica, mas também por suas histórias sombrias. Uma das histórias mais conhecidas associadas ao Kilkenny é a lenda da Dama Alice Kyteler, que no século XIV era considerada uma bruxa. Alice, nascida em 1300, era filha de um rico comerciante e casou-se 3 vezes, cada vez com um homem abastado. Após a morte de seus maridos, que ela herdou, Alice tornou-se objeto de inveja e suspeitas. Em 1333, o bispo local, preocupado com os boatos sobre sua feitiçaria, iniciou uma investigação. Ela foi acusada de usar magia para manipular homens e até mesmo de ter matado seus maridos. No julgamento de 1336, Alice conseguiu evitar a prisão, fugindo para a Inglaterra, mas seu patrimônio foi confiscado e seu nome tornou-se sinônimo de feitiçaria em Kilkenny. É interessante notar que Alice Kyteler não foi a única a enfrentar acusações de feitiçaria. Na Irlanda do século XIV houve perseguições em massa de bruxas, e muitas mulheres sofreram acusações injustas. Na mesma tradição surgiu outra lenda associada ao castelo de Kilkenny, a do demónio gato. De acordo com a lenda, esse gato não era apenas um animal de estimação, mas uma representação das forças do mal. Dizem que ele era de tamanho humano e tinha a capacidade de se transformar. A lenda conta que o demónio gato estava ligado a Alice Kyteler e servia como seu protetor ou até mesmo ajudante em seus feitiços. Alguns afirmam que foi exatamente esse gato que causou sua perseguição, pois sua presença sempre pronunciava desgraças. No castelo de Kilkenny ainda é possível ver muitos artefatos relacionados a essas lendas, incluindo manuscritos antigos e objetos do cotidiano que lembram a história tumultuada desse lugar. O castelo não servia apenas como residência, mas também como local para julgamentos, tornando-se o centro de influência social e política na região. No século XIV, ali ocorriam reuniões do conselho local e julgamentos por feitiçaria e outros crimes. Kilkenny era um importante centro comercial e seu castelo desempenhava um papel crucial na administração da cidade. O castelo de Kilkenny, que se ergue sobre o rio Nora, também é conhecido por seus belos jardins e pela vista deslumbrante das redondezas. Restaurado no século XIX, ele se tornou um destino turístico popular. Todos os anos, milhares de turistas visitam Kilkenny para apreciar sua história e atmosfera. O castelo é agora um museu, onde estão expostos objetos relacionados à história da região, incluindo armaduras antigas, pinturas e móveis. Nos últimos anos, também têm sido realizados eventos culturais, incluindo exposições e festivais que atraem a atenção para a rica história e cultura da Irlanda. É importante notar que Kilkenny não é apenas um castelo, mas um bairro histórico completo, onde se preservam edifícios medievais. A cidade é famosa por suas ruas estreitas, igrejas antigas e pubs com atmosfera. Cada canto ali está impregnado de história, e as lendas sobre a Dama Alice Kyteler e o demónio gato continuam vivas na memória popular. O castelo e suas redondezas não são apenas uma atração turística, mas uma história viva que lembra as páginas complexas e às vezes sombrias do passado irlandês. O Forte Bhangar, localizado no estado indiano de Rajastão, foi construído no século XVI, na década de 1570, e é famoso não apenas pela sua beleza arquitetônica, mas também por uma série de mitos e lendas associados a ele. Este forte foi fundado pelo Raja Madho Singh, que era parente do famoso governante de Jaipur, e suas construções refletem as características típicas da arquitetura da época: templos majestosos, residências e muralhas defensivas que atingem uma altura de 20 metros. No entanto, o mais famoso é o lendário feitiço que se abateu sobre Bhangar. A lenda diz que a princesa Ratanwati, conhecida por sua beleza, atraiu a atenção de um mago negro chamado Singya. Ele ficou fascinado por sua beleza e decidiu conquistá-la com a ajuda da magia. Singya criou um feitiço para encantar Ratanwati, mas ela, sabendo de seus planos, virou seu próprio feitiço contra ele. Como resultado, o mago foi morto, mas antes de morrer,
ele lançou um feitiço que o forte nunca poderia existir. Este feitiço levou à morte de todos os habitantes de Bhangar, e desde então o local é considerado habitado por espíritos. Em consequência, no ano de 1930, as autoridades proibiram os moradores de se estabelecer na região, e o forte tornou-se conhecido como um dos lugares mais assustadores da Índia. Estudos mostram que muitos moradores locais e turistas relatam fenómenos estranhos, gritos noturnos, sussurros misteriosos e sombras inexplicáveis. 18 anos atrás, em 2005, um grupo de pesquisadores do Instituto de Ciência da Índia realizou um estudo das características arquitetónicas do forte e descobriu que sua estrutura foi projetada para maximizar o uso das condições naturais, o que, segundo eles, ajudava a protegê-lo de ameaças externas. O complexo inclui mais de 100 edifícios, incluindo templos e palácios, que estão em bom estado de conservação, apesar do tempo. No entanto, o forte não é apenas um ponto de interesse para turistas, mas também um objeto de estudo para historiadores e arqueólogos, que continuam a investigar seu passado. Em 2009, arqueólogos descobriram frescos datados do século XVII que mostram cenas da vida dos moradores locais e seus costumes. Essas descobertas confirmam que Bhangar não era apenas uma fortificação militar, mas também um centro cultural. Nos últimos anos, as autoridades locais começaram a desenvolver o turismo na região, mas com rigor, para não comprometer a atmosfera mística que envolve o forte. Em alguns lugares do forte, ainda é possível ver como a natureza lentamente engole as ruínas, adicionando mistério e intriga. Em 2016, foi realizado um festival dedicado à cultura de Rajastão, que atraiu muitos turistas interessados em tocar a história e as lendas de Bhangar. No evento, participaram dançarinos e músicos locais que interpretaram melodias tradicionais, permitindo que os visitantes compreendessem melhor a cultura da região. Estudos mostram que o Forte Bhangar pode servir como exemplo de como a mitologia e a história podem se entrelaçar, criando um contexto cultural único. Textos antigos descrevem como os habitantes de Bhangar tentaram proteger suas terras de invasores, destacando a importância do forte para a compreensão da história da região. Bhangar continua sendo um dos locais turísticos mais visitados na Índia, e apesar de suas lendas sombrias, atrai a atenção de viajantes, historiadores e amantes do misterioso. A altura das muralhas do forte atinge 20 metros, e a área do terreno é de cerca de 10 hectares. Os templos e palácios preservados demonstram o alto nível de habilidade dos arquitetos indianos, enquanto as numerosas estátuas e relevos contam sobre os deuses locais e a cultura da época. No século XVIII, quando o forte estava no auge de sua prosperidade, ali viviam mais de 2.000 pessoas, e ele servia como um importante centro de comércio e cultura na região. O Castelo de Edimburgo é um dos monumentos históricos mais conhecidos da Escócia, localizado em uma rocha homónima, que se eleva a cerca de 260 metros acima do nível do mar. O castelo serviu como residência dos reis da Escócia por mais de 800 anos. Um evento importante em sua história foi a acusação de bruxaria e a execução de Lady Janet Douglas, que viveu no século XV. Janet, membro de uma família nobre, era esposa de Sir John Douglas, que por sua vez tornou-se vítima de intrigas políticas. Em 1483, após a morte de seu marido, Janet foi acusada de bruxaria, o que resultou de uma luta pelo poder entre clãs. O rei Jaime IV, que governava na época, estava sob a influência de seus conselheiros, que viam em Janet uma ameaça, pois ela pertencia a uma família poderosa. Como resultado, em 1485, Janet foi presa e confinada no castelo de Edimburgo. O julgamento, durante o qual ela foi acusada de ter ligações com o diabo e de bruxaria, ocorreu em um ambiente de medo e preconceito. Como resultado, ela foi considerada culpada e condenada à queima na fogueira, o que se tornou um evento chocante para a sociedade da época. Notável é o fato de que a execução de Lady Douglas não foi apenas um ato de crueldade, mas também um símbolo das jogadas políticas da época, quando o medo da bruxaria era frequentemente usado para eliminar inimigos. O castelo de Edimburgo, sendo o local de sua prisão e execução, tornou-se um símbolo daqueles tempos cruéis. A aparência externa do castelo reflete sua história de muitos séculos. Suas poderosas muralhas, torres e portões, construídos em diferentes épocas históricas, tornam-no não apenas uma fortaleza defensiva, mas também uma obra-prima arquitetónica. O castelo continua a atrair turistas, que se interessam não apenas por sua arquitetura, mas também por sua história sombria, associada a figuras como Janet Douglas. No século XVIII, o castelo recebeu o primeiro sistema de artilharia, o que significativamente aumentou sua capacidade defensiva. Hoje em dia, o Castelo de Edimburgo é uma das atrações turísticas mais visitadas da Escócia, recebendo mais de 1 milhão de visitantes por ano. Entre os expositores do castelo destacam-se as coroas da Escócia, que foram perdidas ao longo dos séculos e novamente encontradas no século XVIII. Essas coroas, incluindo a coroa, o cetro e a espada,
foram usadas pela primeira vez para a coroação de um rei da Escócia em 1230. O castelo também serve como local para vários eventos culturais, como o Festival de Edimburgo, e é um importante símbolo da identidade escocesa. O Castelo de Edimburgo não só conta a rica e complexa história da Escócia, mas também serve como um lembrete das mulheres, como Lady Janet Douglas, que se tornaram vítimas de intrigas políticas e desigualdade social. Hoje em dia, no castelo, é possível ver cenas recriadas da vida da época, o que ajuda os visitantes a entender melhor o contexto e a atmosfera em que ocorreram os eventos. As escavações arqueológicas na área do castelo continuam, permitindo que os pesquisadores descubram novos fatos sobre sua história e a vida das pessoas que já viveram lá. O Castelo de Edimburgo permanece não apenas como um monumento arquitetônico, mas também como um testemunho vivo da complexa e por vezes trágica história da Escócia. Você se encontra em um mundo mágico da Irlanda, onde lendas sobre espíritos antigos se entrelaçam com paisagens majestosas. Sua jornada começa no castelo de Dunluce, que se ergue majestuosamente sobre os mares tempestuosos do Oceano Atlântico. Construído no século XII, o castelo outrora serviu como refúgio para clãs locais, protegendo-os de inimigos. Você sente uma leve brisa, trazendo consigo o aroma salgado do mar, e de repente ouve um som suave e melancólico. É o grito, que segundo a lenda pertence à Banshee Maud, o espírito choroso da rocha. No folclore irlandês, a Banshee é a alma que pronuncia a morte, e seu choro é ouvido quando alguém da sua família está em perigo. Você imagina como ela, com longos cabelos esvoaçantes e um vestido branco, está na beira do penhasco, olhando para os vastos horizontes do oceano. Sua imaginação desenha a imagem dessa entidade misteriosa e você sente um arrepio percorrendo sua espinha. O castelo de Dunluce, com suas altas muralhas e janelas estreitas, parece guardar muitas histórias e segredos. Gradualmente você começa a perceber que cada fissura nas pedras, cada pedaço de musgo, é um testemunho do tempo que passou e de tudo o que aconteceu aqui. Você presta atenção às flores que crescem ao redor, seus pétalos brilhantes contrastando com as pedras cinzentas. É um lembrete de que, mesmo nas condições mais severas, a vida pode florescer. Você se lembra de que o castelo foi construído pelo clã O'Brien, que governou essas terras por muitos séculos. Você sente como a história penetra em você, como se você se tornasse parte desse lugar antigo. É interessante que, no século XVIII, quando o castelo estava em ruínas, os moradores locais afirmavam ter visto o fantasma de Maud vagando pelas redondezas. Isso adiciona um ar de mistério e você sente seu coração parar de bater em antecipação. Você continua caminhando em direção à beira do penhasco, onde se abre uma vista deslumbrante do oceano. A água brilha sob os raios de sol, como se milhões de pequenas estrelas dançassem na superfície. Você presta atenção aos sons da natureza, os gritos das gaivotas no céu, o som das ondas quebrando nas rochas e o suave sussurro do vento. Este lugar parece mágico, e você percebe que aqui o tempo para. Você para por um momento para respirar profundamente o ar salgado e sentir como ele enche seus pulmões. Sua alma se enche de paz e você se sente tranquilo. Você pensa em quantas pessoas passaram por esse castelo, como suas vidas se cruzaram e como cada um deles deixou sua marca na história. Você quase pode sentir sua presença, seus sonhos e esperanças, que parecem ainda pairar no ar. Cada pedra, cada fissura sussurra sobre o passado. Você percebe que, mesmo nas histórias sombrias associadas à Banshee, há algo tocante e belo. Você entende que as lágrimas de Maud não são apenas de tristeza, mas também de amor e cuidado por aqueles que ficaram. Neste mundo onde a realidade se entrelaça com mitos, você se sente protegido e ao mesmo tempo livre. O castelo de Dunluce, com suas muralhas de pedra e sua história, vive sua própria vida e você faz parte dessa vida. Você se vira lentamente para se afastar do penhasco, mas em seu coração fica o desejo de voltar aqui para novamente sentir essa magia e essa paz. Você sabe que sempre que ouvir o sussurro do vento ou o grito das aves, isso será um lembrete de que você esteve aqui, nesse lugar mágico onde a realidade e a lenda se entrelaçam. O castelo de Hohensalzburg, localizado em uma colina no centro de Salzburgo, na Áustria, é um dos castelos medievais mais bem preservados da Europa Central. Sua construção começou em 1923. O castelo foi erguido a uma altitude de 700 metros acima do nível do mar e serviu como residência dos príncipes arcebispos de Salzburgo. Interessantemente, o castelo nunca foi conquistado, o que o torna único entre muitas outras fortalezas da época. Uma das lendas mais conhecidas associadas a este local é a história do fantasma da princesa, que morreu de coração partido. A princesa, cujo nome, segundo algumas versões, era Gabriela, se apaixonou por um jovem cavaleiro que infelizmente preferiu outra. Após seu casamento, segundo a lenda, ela caiu em uma profunda depressão e morreu de tristeza. Diz-se que o espírito da princesa vagueia pelo castelo, especialmente à noite, quando seus suspiros suaves podem ser ouvidos.
Os moradores locais contam que viram um fantasma em um vestido branco vagando pelos corredores e que às vezes ela aparece nas janelas, como se procurasse seu amado. O castelo tornou-se um local popular para turistas que desejam não apenas apreciar a vista deslumbrante de Salzburgo, mas também tentar avistar o fantasma. Em 1979, o castelo foi aberto ao público como museu, onde são exibidos objetos que refletem a história da região e as características arquitetónicas do próprio castelo. Dentro do castelo é possível ver pinturas murais medievais, armas e armaduras utilizadas em diferentes épocas. O castelo também é famoso por seu magnífico salão de madeira, considerado uma das melhores obras da arquitetura renascentista da Áustria. No século XVIII, ali ocorreram recepções e jantares formais, frequentados por aristocratas e representantes de famílias reais. 80 janelas nesse salão oferecem uma vista impressionante da cidade e das montanhas ao redor. O castelo de Hohensalzburg não só atrai turistas por sua história e arquitetura, mas também desperta o interesse de pesquisadores. Em 2000, um grupo de arqueólogos, liderado pelo professor Hans Schmidt, realizou escavações na área do castelo, encontrando restos de fornos antigos e objetos de uso diário, datados do século XII. Essas descobertas confirmam que o castelo foi um importante centro comercial na Idade Média. Além do fantasma da princesa, o Hohensalzburg está associado a outras lendas, incluindo a história de tesouros enterrados em suas profundezas. Rumores sobre moedas de ouro e joias que poderiam ter sido escondidas ali durante tempos turbulentos atraem aventureiros e historiadores. Em 1985, as autoridades locais organizaram uma expedição para explorar os túneis subterrâneos do castelo, mas nada de significativo foi encontrado. No entanto, este castelo continua a ser um símbolo de mistério e romantismo, atraindo tanto turistas quanto pesquisadores. Além disso, anualmente, o castelo cedia diversos eventos culturais, incluindo concertos de música clássica, o que ainda mais reforça seu status como um importante centro cultural da região. Em 2002, o castelo foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, destacando sua importância histórica e cultural. Como resultado, Hohensalzburg não só serve como um lembrete da grandeza medieval, mas também continua a ser um centro vivo de atração para aqueles interessados na história e na cultura da Áustria. A altura do castelo é de aproximadamente 100 metros, tornando-o um ponto de referência visível no horizonte de Salzburgo. O Castelo de Hunedoara, localizado na Roménia, é um dos mais conhecidos monumentos históricos do país. Construído no século XIV, ele se tornou um símbolo da arquitetura medieval. Conhecido também como Castelo de Hunedoara, ele está frequentemente associado a Vlad Tepes, mais conhecido como Vlad Drácula. Vlad foi o governante da Valáquia no século XV e sua reputação cruel se tornou a base das lendas sobre Drácula. O castelo foi construído no estilo gótico e combina elementos do Renascimento e da arquitetura feudal. Suas paredes atingem uma altura de até 40 metros e a extensão total do castelo é de aproximadamente 150 metros. Dentro do castelo há muitas salas, incluindo masmorras onde, segundo a lenda, seus inimigos eram mantidos. Uma das masmorras mais conhecidas, conhecida como Masmorra de Drácula, tem uma história sombria ligada a torturas e execuções. Nessa masmorra, segundo alguns dados, mais de 100 prisioneiros foram mantidos, muitos dos quais não sobreviveram até serem libertados. O castelo também é famoso por suas torres imponentes, sendo as mais altas a Torre da Capela e a Torre Velha, construídas no século XV. O castelo preserva elementos originais da arquitetura, como arcos góticos e varandas de pedra, que lhe dão um visual único. Historiadores afirmam que o castelo desempenhou um papel crucial na defesa da região contra invasões, especialmente durante a expansão otomana na Europa. Vlad Drácula, como governante, usou o castelo como uma fortaleza estratégica, bem como um local para prender seus inimigos. No século XVIII, o castelo foi abandonado e caiu em decadência, mas no século XIX começaram as obras de restauração. O castelo se tornou um destino turístico popular, atraindo milhares de visitantes anualmente. No século XX, o castelo foi declarado Patrimônio Cultural e incluído na lista de monumentos históricos da Roménia. Atualmente, além de turistas, ele é visitado por pesquisadores que estudam a arquitetura medieval e a história da Europa Oriental. Dentro do castelo, há exposições relacionadas à vida de Vlad Drácula, como suas armaduras e armas, permitindo uma compreensão mais profunda de sua personalidade e do tempo em que viveu. O castelo de Hunedoara se tornou não apenas um símbolo cultural da Roménia, mas também uma parte importante da história mundial, pois sua lenda continua a inspirar escritores, cineastas e pesquisadores. Existem muitos mitos e lendas sobre Władysław Tepes, que, segundo a lenda, preferia métodos cruéis de governança, incluindo execuções públicas e torturas, o que o tornou conhecido como o Senhor Sangrento. O castelo se tornou um lugar onde a história e a ficção se encontram, criando uma atmosfera única que atrai pesquisadores e viajantes.
As obras de restauração realizadas nas últimas décadas permitiram que o castelo mantenha sua importância histórica e se torne acessível ao público em geral. Uma das maiores reconstruções ocorreu em 2003, quando foram restauradas as frescas e os elementos internos. O castelo é ativamente utilizado como palco para eventos culturais e festivais, o que ajuda a manter o interesse por sua história e cultura. Os turistas podem visitar o castelo durante todo o ano e cada visitante tem a oportunidade de aprender mais sobre sua história através de tours guiados por guias experientes. No século XVIII, o castelo se tornou objeto de interesse romântico e inspirou muitos escritores e artistas, contribuindo para a criação de mitos ao redor da figura de Drácula. Nele ocorreram eventos históricos significativos como cerco e batalhas, que deixaram sua marca na história da região. Nos últimos anos, o castelo se tornou um local popular para filmagens de filmes e séries de televisão, o que reforça ainda mais seu status como símbolo cultural. O castelo de Hunedoara, com suas paredes majestosas e atmosfera sombria, continua sendo um dos mais visitados monumentos históricos da Roménia. O Castelo de Alcázar em Toledo, Espanha, não é apenas uma fortaleza histórica, mas um símbolo de uma história milenária de poder. Construído no primeiro século de nossa era, o Alcázar inicialmente serviu como uma fortaleza romana, mas sua forma mais conhecida começou a se formar durante o domínio muçulmano no século XI. A fortaleza sobreviveu a muitos cercos e reconstruções, e no século XVI tornou-se a residência do imperador Carlos V. Foi durante seu reinado que o castelo foi significativamente ampliado e reconstruído, tornando-se uma das construções mais impressionantes de sua época. Carlos V, um monarca espanhol com grandes ambições, utilizou o Alcázar não apenas como um espaço de vida, mas também como um centro estratégico para governar suas vastas terras, que abrangiam grande parte da Europa e da América. Durante a reconstrução do castelo, o arquiteto Francisco de Castro adicionou elementos do estilo renascentista, que se harmonizaram com as tradições muçulmanas, criando um sintoma arquitetônico único. O castelo se tornou uma verdadeira fortaleza para o imperador, com paredes grossas e torres poderosas, tornando-o virtually inexpugnável para os inimigos. No entanto, apesar de sua força, o Alcázar foi testemunha de eventos trágicos. Durante a Guerra Civil Espanhola em 1936, a fortaleza foi cercada por forças republicanas. Durante vários meses, de março a setembro, o castelo esteve no centro das operações de combate, e seus defensores, principalmente soldados sob o comando do coronel José Martínez, foram forçados a demonstrar uma resistência extraordinária. O cerco só terminou quando as forças fascistas, sob o comando do general Franco, conseguiram romper as linhas inimigas e libertar o Alcázar. Esse episódio se tornou um símbolo de resistência e coragem, e foi aqui que o mito do exército fantasmagórico de Carlos V nasceu na memória popular. Dizem que os espíritos dos defensores do castelo continuam a proteger suas muralhas, e à noite, às vezes, pode-se ouvir sons de passos e sussurros, atraindo turistas e buscadores de aventuras de todo o mundo. Durante décadas, esse mito do exército fantasmagórico tornou-se parte do património cultural não apenas de Toledo, mas de toda a Espanha. Atualmente, o Alcázar serve como um museu, onde estão expostos artefatos de diferentes períodos históricos, incluindo a era romana, a época muçulmana e a cristã. O Museu no Alcázar, aberto em 1986, inclui coleções da história militar, exposições artísticas e documentos históricos únicos. Os expositores do museu oferecem uma visão da importância desse castelo como um objeto estratégico, bem como de seu papel na formação da identidade espanhola. Por exemplo, a exposição dedicada à Guerra Civil aborda não apenas o cerco ao Alcázar, mas também eventos mais amplos da época, mostrando como a guerra afetou a vida dos espanhóis comuns. O Alcázar também se tornou um local onde são realizados diversos eventos culturais, incluindo exposições, concertos e apresentações teatrais, tornando-se uma parte importante da vida cultural da cidade. A altura das muralhas do castelo ultrapassa 30 metros, e sua área é de aproximadamente 20 mil metros quadrados, tornando-o um dos maiores objetos históricos do país. Do ponto de vista arquitetônico, o castelo combina elementos góticos, renascentistas e barrocos, refletindo as influências culturais que passaram pela Espanha ao longo dos séculos. É aqui, nesse magnífico edifício, que história, cultura e mitologia se entrelaçam, criando um património único que continua a atrair a atenção e o fascínio das pessoas. Atualmente, o Alcázar em Toledo é não apenas um monumento histórico, mas também um testemunho vivo dos eventos dramáticos que ocorreram na Espanha ao longo de muitos séculos. O Castelo de Carfil, localizado no país de Gales, foi construído no século XIII, durante o reinado de Henrique III, e se tornou uma das principais fortalezas na defesa das terras inglesas contra os galeses. Ele foi erguido nos anos 1240 por Ricardo, conde de Hertford, e representa um exemplo clássico da arquitetura normanda, com suas torres redondas e paredes robustas.
O castelo desempenhou um papel crucial em diversos conflitos entre ingleses e galeses, especialmente durante a rebelião de Llywelyn, que ocorreu em 1265. A lenda afirma que o castelo abriga o fantasma de uma princesa que morreu de amor não correspondido. Diz-se que ela era filha de um rei gales e se apaixonou por um cavaleiro inglês. Seu amor estava condenado, pois seu pai, ao descobrir o romance, proibiu que se vissem. Em desespero, a princesa se jogou da torre do castelo no rio, e desde então seu espírito vagueia pelos corredores, causando medo nos visitantes. Existem vários relatos de encontros com o fantasma, especialmente nas proximidades do castelo, onde as pessoas afirmam ter ouvido seu choro ou visto uma sombra deslizando pelas paredes. Historiadores, como o professor Jonathan Williams, estudaram essa história e chegaram à conclusão de que ela pode estar baseada em eventos reais que ocorreram no final do século XIII, quando o amor entre galeses e ingleses frequentemente levava a tragédias. Em 1977, um artista local, Edward Lloyd, registrou esse romance em sua obra, o que apenas aumentou o interesse pela lenda. O castelo de Carfield se tornou não apenas um monumento histórico, mas também um objeto de diversas interpretações culturais, desde obras literárias até filmes. No século XX, o castelo atraiu turistas interessados não apenas em sua arquitetura, mas também em fenômenos paranormais. Em 2003, um grupo de pesquisadores especializados em fenômenos paranormais realizou uma investigação noturna no castelo e registrou sons estranhos que interpretaram como fenômenos paranormais. No castelo também são realizadas excursões onde se conta sua história e a lenda do fantasma da princesa, tornando-o um local popular entre turistas e amantes do mistério. Desde sua construção, o castelo suportou muitos ataques e sítios, mas ainda mantém sua majestade e mistérios. As obras de restauração realizadas no final do século XX ajudaram a preservar o valor histórico do castelo, que agora é um patrimônio mundial da Unesco. O castelo está localizado em uma colina pitoresca de onde se tem uma vista deslumbrante dos arredores, o que também atrai muitos fotógrafos. De acordo com as autoridades locais, o castelo é visitado anualmente por mais de 100.000 turistas, o que indica sua popularidade. No interior do castelo é possível ver artefatos originais, como armaduras e armas medievais, encontradas em sua área. O castelo também serve como local para a realização de diversos eventos, incluindo festivais medievais e encenações teatrais, o que contribui para o desenvolvimento do interesse por sua história. Muitos pesquisadores afirmam que essas lendas sobre fantasmas, como a história da princesa, ajudam a preservar o patrimônio cultural da região, pois elas conectam o passado com o presente. Paralelamente, o castelo também se tornou objeto de estudo para historiadores que desejam entender como as lendas moldam a percepção pública de locais históricos. O fantasma da princesa de Carfield simboliza não apenas o amor, mas também a tragédia associada aos conflitos entre galeses e ingleses, tornando-se um símbolo de processos históricos mais amplos. A Torre de Londres, fundada em 1088 pelo conquistador Guilherme, tornou-se não apenas um símbolo da monarquia britânica, mas também um local onde ocorreram eventos históricos importantes da Inglaterra. Um dos episódios mais conhecidos relacionados à Torre de Londres é a execução de Ana Bolena, segunda esposa do rei Henrique VIII. Em 1536, Ana foi acusada de traição, incesto e feitiçaria, o que resultou de intrigas políticas, do desejo de Henrique por um novo casamento e da necessidade de garantir um herdeiro. Sua execução ocorreu em 22 de maio de 1536 e sua decapitação foi realizada no gramado do Torre, que hoje é conhecido como Campo da Execução. Na época, o Torre servia não apenas como prisão, mas também como palácio real e armazém de coroas e regalias, o que confirma seu status como um objeto de extrema importância na história britânica. As corvos que hoje são símbolos do Torre também têm uma história interessante. De acordo com a lenda, se os corvos deixarem o Torre, a monarquia inglesa cairá. Existe um costume de que pelo menos 6 corvos devem viver no Torre, e sua conservação é supervisionada por guardiões designados. Essas aves têm nomes e recebem atenção especial, pois sua saúde e bem-estar são considerados importantes para a estabilidade do país. Ao longo dos séculos, o Torre tornou-se um local de prisão e execução não apenas de Ana Bolena, mas também de personalidades conhecidas como Thomas More e Jane Grey, o que ainda mais enfatiza sua reputação sombria. É interessante notar que o Torre foi usado como prisão praticamente até o final do século XX, e os últimos prisioneiros foram libertados apenas em 1969. Os corvos mencionados anteriormente não são apenas símbolos, eles também têm suas próprias histórias. Por exemplo, um dos corvos mais conhecidos, chamado Jake, tornou-se uma celebridade e foi enterrado com honras em 1991. No Torre também estão guardadas as famosas coroas reais, entre elas a coroa de São Eduardo, que pesa 2,5 kg e é adornada com mais de 388 pedras preciosas. Este objeto foi usado para coroar todos os monarcas ingleses desde 1638.
No século XVIII, o Torre tornou-se não apenas um local de execuções, mas também um ponto de interesse turístico, e hoje atrai milhões de visitantes anualmente. Havia celas de prisão no Torre há 800 anos, que ainda existem e são parte importante dos roteiros turísticos. Os corvos, que se tornaram uma parte integral da imagem do Torre, têm seus hábitos e comportamentos. Eles se alimentam de carne e migalhas que os guardiões lhes dão, e também descansam nas paredes e torres do Torre. Existe até uma tradição de que os corvos devem ser aparados para não voarem longe do Torre. No Torre, também podem ser encontrados outros artefatos históricos, como armas e armaduras que pertenciam aos monarcas ingleses. Por exemplo, entre os expositores estão as armaduras de Henrique VIII, que pesavam mais de 22 kg. Assim, a torre tornou-se não apenas um depósito de relíquias históricas, mas também um local onde a história da Inglaterra deixou uma marca indelével. Olavinlinna é uma fortaleza localizada na cidade de Savonlinna, na Finlândia, e foi construída em 1465 para proteger-se dos suecos. Esta construção é um exemplo esplêndido da arquitetura medieval, erguida em uma pequena ilha no lago Saimaa. Olavinlinna possui 3 torres poderosas, cada uma servindo como uma importante defesa. A fortaleza também é conhecida por suas lendas, uma das quais envolve o fantasma da Dama Olavi. A lenda afirma que o espírito de uma jovem, que já foi noiva do comandante da fortaleza, vagueia por suas muralhas. Diz-se que, no dia do casamento, ela descobriu sua traição e se suicidou, lançando-se das altas muralhas da fortaleza. Desde então, seu fantasma, descrito como uma jovem mulher de branco, aparece no castelo, especialmente na noite antes de seu casamento. Existem muitos testemunhos de encontros com esse fantasma, incluindo histórias de moradores locais e turistas que afirmam ter ouvido seu choro e visto sua silhueta. Em 1999, durante obras de restauração na fortaleza, trabalhadores encontraram um antigo medalhão que se acredita pertencer à Dama Olavi. Este artefato tornou-se uma parte importante da história da fortaleza e atraiu a atenção de historiadores e turistas. Simultaneamente, Olavinlinna continua a atrair atenção com seu festival anual de ópera, que ocorre nos meses de verão e atrai muitos espectadores. Este evento tornou-se uma parte importante da vida cultural da Finlândia e atraiu artistas e espectadores de todo o mundo. A localização única da fortaleza e sua importância histórica a tornam um importante objeto de estudo da história finlandesa. Olavinlinna também serve como uma excelente ilustração da arquitetura militar histórica, pois preserva elementos originais da construção medieval, como ameias e pontes elevatórias. Além disso, a fortaleza foi testemunha de muitos eventos históricos, incluindo batalhas entre suecos e russos, que ocorreram na região ao longo de vários séculos. O século XVIII marcou um período de grandes mudanças para Olavinlinna, quando ela perdeu sua importância estratégica e começou a ser usada como prisão. Nessa época, tanto criminosos locais quanto prisioneiros políticos foram detidos ali. Um fato interessante: no final do século XIX, a fortaleza foi transformada em um ponto turístico, o que contribuiu para sua preservação e restauração. Hoje em dia, Olavinlinna é um destino turístico popular, onde são realizadas excursões que contam sua história e lendas, incluindo a história da Dama Olavi. Devido à sua localização em vários caminhos culturais e históricos, ela também se tornou um importante local para estudos relacionados ao património cultural da Finlândia e seu impacto na sociedade e cultura contemporânea. Do ponto de vista arquitetônico, Olavinlinna demonstra elementos do estilo gótico, com seus altos tetos e janelas estreitas, tornando-a um objeto de interesse para arquitetos e historiadores. Na fortaleza também são realizados diversos eventos culturais que ajudam a manter o interesse por sua história e atraem a atenção de novas gerações. Todo o ano, milhares de turistas vêm para admirar a beleza da fortaleza e ouvir as histórias misteriosas sobre os fantasmas que habitam suas muralhas. O fantasma da Dama Olavi tornou-se não apenas um símbolo da fortaleza, mas também uma parte inseparável da cultura e folclore local, sobre o qual falam tanto os moradores locais quanto os turistas que visitam Savonlinna. Isso torna Olavinlinna um lugar único onde a história se entrelaça com mitos e lendas, formando um rico patrimônio que continua a viver na consciência das pessoas e na cultura da região. O castelo de Český Krumlov está localizado na República Tcheca e é um dos monumentos históricos mais conhecidos do país. Sua construção começou no final do século XIII, quando se tornou a residência da família Rosenberg. Ao longo de vários séculos, o castelo foi significativamente reformado e ampliado, incorporando elementos de diferentes estilos arquitetônicos, incluindo gótico, renascentista e barroco. Uma das figuras mais interessantes associadas ao castelo é Perchta de Rosenberg, conhecida também como Branca de Neve. Ela nasceu em 1385 e era filha de um importante nobre tcheco. Perchta casou-se com Vuk von Rosenberg, o que aumentou a influência de sua família. No entanto, segundo as lendas, sua vida foi marcada por tragédias.
Após a morte de seu marido em 1430, ela perdeu todos os seus direitos e foi forçada a deixar o castelo, o que, segundo a tradição, marcou o início de seu fantasma. Desde então, Branca de Neve se tornou objeto de numerosas histórias de fantasmas e lendas, e seu fantasma supostamente vagueia pelo castelo, especialmente à noite. Essas histórias atraem turistas interessados em conhecer os antigos segredos e mistérios do castelo. Český Krumlov foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2012 devido ao seu valor arquitetônico e ao seu belo entorno natural. O castelo está localizado em uma colina pitoresca que se eleva sobre o rio Vltava, oferecendo uma vista impressionante. A área total do castelo é de aproximadamente 10.000 metros quadrados e sua altura é de 30 metros. No interior do castelo pode-se encontrar muitos expositores históricos, incluindo móveis antigos, pinturas e objetos de uso diário, que dão uma ideia da vida no passado. A biblioteca do castelo merece especial atenção, onde estão guardados livros raros e manuscritos de diferentes períodos históricos. Em Český Krumlov também está localizado um dos teatros mais antigos da Europa, construído em 1855 e preservado em seu estado original. O teatro continua a funcionar e realiza diversos eventos culturais, tornando-se uma parte importante da vida cultural da região. O castelo também é famoso por seus jardins, criados no estilo barroco. Esses jardins, localizados em terraços, oferecem uma vista espetacular dos arredores e do rio, e são um local favorito para passeios entre moradores locais e turistas. O século XVIII foi um período de intensa construção no castelo, quando foram adicionados muitos elementos, incluindo uma fonte luxuosa e estátuas que decoram o jardim. É importante notar que o castelo passou por muitos eventos históricos, incluindo guerras e revoluções políticas, o que também se refletiu em sua arquitetura e interior. Por exemplo, durante a Guerra dos 30 Anos no século XVII, o castelo foi capturado pelas tropas suecas, resultando em sua destruição parcial. Mais tarde, no século XVIII, o castelo foi restaurado e transformado em uma residência luxuosa. Český Krumlov continua a atrair a atenção de pesquisadores e historiadores, pois suas paredes guardam provas da vida em diferentes épocas históricas. Por exemplo, no século XII, o castelo serviu como uma importante fortaleza, e no século XVI tornou-se o centro da vida cultural, onde eram realizados bailes e apresentações teatrais. Hoje em dia, o castelo está aberto para visitantes, e as visitas aos seus salões históricos e jardins estão se tornando cada vez mais populares. Todos os anos, o castelo recebe mais de 100 mil turistas, tornando-o um dos locais mais visitados da República Tcheca. Český Krumlov não é apenas um monumento arquitetônico, mas também um museu vivo, onde a história continua a viver em cada detalhe, desde os antigos afrescos até os interiores meticulosamente restaurados. É importante lembrar que Český Krumlov não é apenas um castelo, mas também uma cidade que manteve sua atmosfera histórica, com ruas estreitas e edifícios medievais que transportam os visitantes para o passado.